Estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. E hoje eu tô com um timaço, galera. Eu tô aqui com... Contamos o quê? 5 pessoas? Podemos dizer 5 pessoas? Podemos dizer. E hoje é mais uma fusão dos nossos podcasts. Oi, eu sou a Laís, esse é o Pode Lá. E nos nossos podcasts de hoje, os nossos convidados são, em primeiro lugar, Maria Bela, que tá aqui no forninho. Primeira vez que ela senta aqui nessa bancada. É verdade. Já vim aqui de surpresa, né? Mas foi só uma participação muito rápida, mas nem sentou. É. E os nossos convidados são... Bruno Amaral! Nosso pediatra incrível, vamos tirar várias dúvidas com ele. E... Rose Brandão. Já posso falar o currículo? Vou começar, hein? Fique à Olha vontade. o currículo da Rose, gente. Gente, vocês estão com tempo? Estão com tempo? Presta atenção. Enfermeira materna infantil pela UFRJ, coordenadora do curso pós-graduação em enfermagem neonatal. E agora eu vou entrar no vezes 2, hein? Aproveitar que eu sou dubladora não é à toa. E professora da graduação na área de saúde da criança da Faculdade de São Camilo, coordenadora de coletas de sangue umbilical, banco de células-tronco, atua no Núcleo de Educação em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde em Vassouras. Caraca, hein, Rosa? Tu tem tempo, mulher? Tu fica... Não, algumas coisas eu já tô descartando. Tá bebendo água? Tô bebendo água. Tá, Ai, que então bom, tá. fazendo Isso que é atividade importante, isso que é física. importante. O Bruno, cara, o Bruno é médico, pediatra, fez pós-graduação infantil pela Universidade de Munique, na Alemanha, o cara é chique. Especialista em orientação parental e pai do Dudu, da Alice e do Noah. É isso. Ah, garoto, é isso. Cara, obrigado por vocês estarem aqui. Acho que a gente vai aprender muito. Nós, como os pais, futuros pais, que já Exato. somos pais. A gente chamou vocês mesmo para um workshop É, grátis. mais uma aula, é meio que interesse. Na verdade, é esse. E pra galera que também tá em casa, que tá querendo ter filho, ou já tem filho e não tá sabendo muito bem como lidar ali. E pra começar, eu quero perguntar pro Bruno uma coisa. Você é pai e é especialista nisso, você fala muito disso. Você tem um podcast também, né, que você fala disso. Como que você acha que os pais estão... Os pais, eu digo homens, tá? Estão lidando com a criação dos filhos hoje em dia. Tem uma mudança, você percebe uma atenção maior a isso? Porque eu me cobro muito isso, sabe? Eu quero ser o melhor pai da minha filha, eu quero estar muito atuante, eu quero saber o nome do pediatra dela, o endereço do pediatra dela, eu quero saber o remédio que ela toma, o que ela tem que levar pra escolinha na terça à tarde. Então, assim, eu quero ser esse cara. O que você percebe? Você percebe que tem uma mudança, uma atenção melhor a isso ou não? Obrigado pelo convite, antes de tudo. Respira, que você falou pra caramba do currículo Não, dela. terrível, o diafragma. Meu diafragma apertadinho. Tem uma criança pra oxigenar aí dentro. Ela tá E- acostumada. E é muito legal a gente falar sobre isso, né? Como você falou, eu tenho um podcast que fala exclusivamente sobre paternidade. Fala o nome, é ótimo. Não é a mamãe, é o Eu amo podcast, esse nome. né? Que O podcast legal. não é só meu, na verdade. É meu com o Gustavo Feijó, que é obstetra, e com o Hugo, que é psicólogo. E a gente fala sobre paternidade, né? Só de a gente ver isso acontecer, né? Alguém parando para falar sobre paternidade já evidencia uma mudança de postura, né? A gente sabe que ao longo do tempo a gente passou de pais que eram completamente provedores, absolutamente provedores, para pessoas hoje que estão preocupadas, como você está falando, com o cuidado diretamente com a criança. E lembrando que, né, tem num dos podcasts lá que a gente fala, eu lembro sempre que carinho, né, afeto é nutritivo, né, Exato. são nutritivos. Provisão emocional, né? Física, é muito Exatamente. importante. A gente tinha um distanciamento muito grande, né? A gente não via a coisa do pai se aproximar, fazer carinho, trocar fralda, participar ativamente, né? Como você falou, eu quero saber o nome da professora do meu filho, quero levar ele buscar na escola. Isso é muito importante. A gente vê uma mudança de postura. Ao mesmo tempo, vou pedir para você tomar cuidado, porque ser o melhor pai não quer dizer que você tem que ser sensacional. E a gente não consegue ser sensacional. E nem ser a Super-homem. mãe, né? Eu acho importante cada um ter o O seu nome papel. do nosso podcast é muito claramente tentando dizer isso. Não é a mãe. A gente não é a mãe. A gente não está querendo ser. A gente só quer mostrar que somos parte, né, ativa nesse cuidado com a criança. Temos também nossas responsabilidades e nossos papéis. E para a mãe ser a melhor mãe que ela busca ser, que ela pode ser, a gente tem que tentar buscar ser o melhor pai que a gente pode ser também. Então, a gente vê hoje, eu vejo muito isso no consultório, a mudança de postura dos pais sabendo o que acontece com a criança, estando com a criança em casa, indo para a escola, nas reuniões de colégio.
e deixando de ser super pais por isso. Porque as pessoas falam, nossa, ele é um pai fantástico. Não. Quando Ele é a um mãe pai. faz a mesma coisa que ele faz, ela é sua mãe. Ela é sua mãe. Mas então ele não tem que ser um super Mas pai um pai por conta sai de disso. sling na rua, cara, ele faz um sucesso. Meu sonho, botar um sling e sair assim, ó. Não, hortifruti. É o sonho dela também. Isso, Porque ela, carregue os enquanto você pesos tiver, pra mim, por favor. exatamente, ela vai estar descansando, isso é super importante. Então a gente tem que pensar na dinâmica familiar, não só na relação mãe-bebê, né? O pai também tem muita função nisso. E a gente vem passando por uma transformação, a gente ainda está longe do ideal disso, a gente ainda está muito distante, a gente ainda vai ver muita gente, e a gente vê isso, né? Você fala, eu gosto muito de polêmicas no Instagram, e às vezes eu comento, né, coisas só para polemizar mesmo, só para as pessoas pararem e pensarem assim. E qualquer coisa que eu falo a favor da mulher em qualquer Instagram, alguém vai dizer assim, pô, o cara tá querendo ganhar like. Lacrado. Tá Tá querendo querendo lacrar. lacrar, tá querendo aparecer. Então, a gente ainda tá longe de ter essa consciência, né, de participação, de importância do olhar para a mãe, né? Será que a mãe tá bem? Será que a mãe tá bem enquanto mulher, não só enquanto mãe, Verdade. né? Porque a gente acha que nasceu filho, acabaram, né, o homem e a mulher. E muito pelo contrário. né? Exatamente. Então, assim, você vai continuar sendo a pessoa que você é, com as necessidades que você tem, além da maternidade. Eu costumo dizer que a paternidade e a maternidade são uma parte da nossa vida, uma parte muito importante, mas só uma parte. Né? Vocês são pessoas além disso. E vocês têm que tentar manter isso vivo na vida de vocês. Então, isso é fundamental, essa reflexão que a gente tem que parar para entender que somos pais, temos nossa responsabilidade, temos uma cobrança que tem que ser nossa, não tem que ser exagerada, como a da mãe também não tem que ser. Né? Eu digo que a gente passou do momento da vida que ninguém tinha culpa de nada, né? As pessoas faziam, era isso mesmo, caiu, levanta, não está doendo, tá tudo bem, joga o álcool e deixa arder, é assim que cura, né? Lascava o tapa na criança para parar de fazer besteira. E a gente veio amadurecendo isso, vendo que isso não era o melhor caminho. A ciência vem mostrando para a gente, algumas teorias mostraram para a gente, não tão científicas assim também, mas isso é uma discussão muito grande, nem cabe aqui. E a gente chegou num momento também hoje que a gente quer ser o super. E a gente não vai ser o super. A gente não vai ser fantástico. A gente não vai ser maravilhoso. E a gente não pode sentir culpa por isso também. Bom. Então, eu acho importante. Acho legal você querer ser o melhor pai que você puder. Sim. Mas entendendo que vamos ter limitações. E a gente tem que entender que a gente também tem que se perdoar, que a gente também tem necessidades além dos nossos filhos, né? Isso é super importante a gente E eu refletir. percebo que esse ambiente familiar, assim, ajustado, cada um com as suas funções, né? Ele é tão saudável, eu ainda não tenho uma bebê, mas enquanto gestante, eu percebo nitidamente, até em sinais do meu corpo, quando a gente tem algum atrito, quando tem alguma coisa esquisita, como isso reflete, assim, em mim, na bebê, em sintomas e tudo mais. E um pai que protege a mãe, ele é um pai que deixa o ambiente mais saudável para o bebê também, né? Porque se a mãe tá ali, vai estar nutrindo o bebê Ela e se tudo sentir mais. segura, né? Se sentir segura com o pai é muito bom. Mas, Rose, Parceria diga, e vida. não é? Fala pra gente, o que faz uma enfermeira obstetra? Para começar, é obstétrica ou obstetra? Você tem as duas terminologias. Eu vejo cada um Eu falando vejo uma, cada eu tô pessoa falando falando uma errado. coisa. Terminologias. Hoje eu acabo que eu me defino muito mais como enfermeira da área da criança, que há muito tempo eu trabalho com curso de casais É porque grávidos. não faz e parto, cuidado. Eu não assisto mais parto, Uhum. apesar de ter habilitação em obstetrícia, né? Eu sou professora, hoje estou professora da UFRJ e acompanho aluno em maternidade. Legal. E o que é bacana, pegando o gancho do que você estava falando, é já ver a mudança desde já, né? Hoje a gente tem uma lei do acompanhante e que o pai não está abrindo mão de ser esse acompanhante, né? Que na lei 11.108 diz que toda grávida, toda gestante, tem direito a um acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto. E que eu observo hoje nas maternidades que esse acompanhante é o pai, que geralmente era a figura da mãe, né? Era uma figura feminina que tinha, porque o cuidado estava muito atrelado ao gênero feminino. E que bom que a gente está deixando isso mais dividido, que ganha a sociedade, né? A gente tem inúmeros trabalhos, inclusive agora a gente já tem
Agora, não, a gente já tem um tempo que tem o pré-natal do parceiro. Porque o homem, antes, ele não cuidava da sua saúde. A mulher ia ao ginecologista. Hoje, o homem tem o pré-natal do parceiro, que ele aproveita que quando ele chega para acompanhar a sua esposa, ele aproveita ver a glicemia dele, ele faz um teste anti-HIV, vê o VDRL, enfim. Ele cuida da saúde dele. Mais do que uma mudança que a gente sabe, né? Porque quando pega o resultado do beta-HCG, é impressionante, os pais falam isso, né? Eu comecei a dirigir mais devagar. Eu senti isso exatamente. Uau! Exatamente. Eles começam a falar, eu Exatamente. começo a cuidar mais da minha vida, porque agora eu tenho um ser que eu estou responsável por ele. Teve um dia que ele tava gravando stories e você via nitidamente que tava num sinal parado. Eu comentei, você é um pai de família, larga esse celular. Não, eu tava parado. Mas eu Mas é tive essa isso, sensação. Às é vezes eu penso, tipo, se eu impressionante. morrer agora? É. E se eu morrer agora? Então muda, né? E o mundo está percebendo isso quando a gente vê as licenças de parentalidade ou paternidade, né? No mundo é melhor do que aqui. A gente tem países aí que estão 365 dias de licença paternidade ou parentalidade. Então, a gente vê que o mundo já percebeu que é uma grande vantagem que a gente vive também hoje aqui uma sociedade capitalista, que a gente acha que o homem tem... Imagina se ele vai ficar... A gente já tem um projeto de lei para aumentar a licença paternidade aqui no Brasil, né? E passar para 30 dias, 45 e 60 dias. Porque a gente já entendeu, é melhor para as empresas quando o pai está junto. As crianças adoecem menos, não é isso, doutor? As crianças adoecem menos, as mulheres estudam mais, as mulheres chegam a melhores cargos, adoecem menos. A amamentação aumenta o tempo de amamentação, porque tem uma parceria. A mulher né? fica mais tranquila. Muito mais ela tranquila, é sente muito segura. mais ocitocina rolando, né? Eu sinto isso. Então, a gente percebe que é uma grande vantagem a gente ter esse pai do lado. E eu estou super feliz, porque eu lembro que eu sou formada há 34 anos. Eu lembro que no passado eu fazia curso para gestante, única e exclusivamente. Era e só... hoje era só gestante, há 30 anos atrás. A gente não fazia para casais grávidos. Hoje até a terminologia mudou. A maioria dos cursos que a gente vê, a gente tem lá curso para casais grávidos. E aí eu fico muito feliz. E a gente está ampliando isso para famílias grávidas. Porque, na verdade, não está só você grávida, né? O Iago deve sentir enjoo, deve sentir desejo. Na época que ela sentiu, né? eu senti Porque o enjoo também. casal está grávido. Ele sentiu tudo, gente. Exatamente. Coisa impressionante. Então, eu acho que a gente está avançando para uma sociedade, inclusive, melhor. Né? A gente tem estudos mostrando que o homem fica menos violento. Sim, né? sim. Então, olha isso, diminui violência doméstica. Então, É muito só bom. tem vantagem. É muito bom. E evoluindo aqui assim no nosso papo, vamos pensar, bebê nasceu. O que um pediatra faz ali na sala de parto? Qual a importância desse cara estar ali? O que ele precisa ver nessas primeiras minutos e primeiras horas? A enfermeira também, se quiser dar sempre Eu acho legal complemento, vocês, pode falar cada também. um falar o que... A Esse- enfermeira também, na hora do parto, é legal É muito saber a importante, diferença, né? Eu não conhecia ela, queria só fazer um adendo aqui. É bom falar com ela, né? Ela tem uma Ela é forma demais. tranquila de A falar. Rose, Não, ela e é a- o demais, Eu não sei como é que cara. os alunos gostam, mas eu gostei de Não, conversar. E o tom da voz A dela gente aqui, ó. fez... Eu já conheço a Rose há muito tempo. E ela quando a gente foi fazer a aula dela no curso oficina. dela, a gente ficou, sei lá, 8 horas A gente ali. ficou hipnotizado. Hipnotizada. E a gente ria, que agora, foi a primeira pergunta, ela tá um pouco travada. Daqui a pouco ela vai esquecer que tem 6 câmeras olhando pra ela. Lá dentro a gente Ela tava vai conversando começar a mais fazer calma, piada. mas- Tu vai ver só. Mas é bom conversar, é muito legal. Eu sempre respondendo a sua pergunta, né? Eu normalmente faço uma consulta, inclusive, de pré-natal com gestantes. Legal. Porque eu acho uma coisa muito isso é legal. importante para preparar exatamente para esse momento de recepção da criança, né? A gente, nos últimos 15, 20 anos, aí mudou muito a postura, principalmente do pediatra, né? Da assistência, falando da assistência diretamente, em relação ao bebê, né? Então, muita coisa mudou. A gente, hoje, é muito menos invasivo, né? A gente atua muito menos, porque a ciência foi vendo que criar, né, condições de atuação em uma criança que não precisa de intervenção
pode gerar um problema para uma criança que não tem um problema. Quando eu fiz faculdade, a gente passava em pediatria ali na neonatal, a gente passava o catéter no nariz da criança para ver. Não tinha golden hour, você tirava já a criança, ia direto pesar, medir, circunferência, passa o catéter aí e vai pra mãe. Eu tenho horror a essas coisas que ele aprendeu, gente, nessa faculdade. Olha que eu nem não, estudei mas isso aí, ele aprendeu que era recomendado. Era o que a gente fazia. Na época era isso, né? E nem tem muito tempo, tem o quê? 7 anos. Mas é assim, a gente tem evoluído bastante, mas quanto menos a gente se mexer, melhor. Exatamente. E quando que a gente se alerta? Porque tem isso também. Quando que você tem que falar, opa, sempre gosto de dizer que intervenção é bom para a criança que precisa. A que não precisa não deve sofrer, né? Uma intervenção. Então, hoje a recomendação nasceu e a criança está bem, em condições, ela deve ser levada imediatamente para o colo da mãe, se a mãe assim quiser. Então, essa é a grande questão. O que faz a gente dizer? Porque aí todo mundo me pergunta, né? Nas consultas eu sempre falo assim, surge uma questão importante que você não vai examinar a criança, você não vai pegar a criança. Como é que você sabe que ela está bem para ficar no colo da mãe? Então, essas são as 3 perguntas que a gente tem que responder. E são muito simples, né? Uma a gente responde imediatamente antes do nascimento, que é idade gestacional. Legal. Então, a criança que nasce aí com menos de 35 semanas, entre 34 e 35 semanas, ela precisa de uma atenção maior. Por quê? A nossa maturação, nosso desenvolvimento pulmonar termina nessa fase gestacional, entre 34 e 35 semanas. Então, uma criança que nasce antes desse período, provavelmente ela tem um risco maior de ter um desconforto respiratório ao nascer. A gente tem formas de evitar isso, né? Promessa de parto prematuro, pode usar corticoide, posso tentar diminuir isso. Mas a gente tem que ficar mais atento nesse quesito quando a criança nasce nessa faixa né, de idade gestacional. A segunda resposta é depois do nascimento. A criança que vai dizer pra gente se ela tem uma respiração efetiva ou se ela chora. Se ela chorar, a gente não tem dúvida. Quem chora tem que respirar bem, né? Para o grito sair, o ar tem que entrar e sair de novo. Entrar e sair de novo. Então, as crianças, às vezes, as mães pegam e falam assim, não chora não, meu filho. Eu falo, chora sim. Chora. Mas não com tapinha, né? Então, tapa nunca mais. Não, dava aquelas fotos virar. Não, acabou. E o tapinha não era um tapinha. Um tapa para provocar dor e a criança chorar. Porque a gente acha que era só... Não era. Era para a criança apanhar, né? Mesmo. É de raiva. Era um estímulo E sabe que doloroso. eu percebo, assim, vejo... O meu vício atual é ver vídeos de parto, né? E eu percebo que o tempo também do chorinho, ele não precisa ser um nervoso da mãe, né? Saiu, botou ali no colo, cadê? Não chorou ainda. Eu percebo que nos partos, assim, normais, que eu ando vendo, a mãe entendeu, se acalmou, botou o bebê... Demorou uns segundinhos, às vezes uns 30 segundinhos ali. Aí depois o bebê chorou. Às vezes eu tinha a impressão de que saiu, se não saiu chorando, tá morrendo. Mas não, dá pra ir com calma, isso né? aí. Dá pra ficar... Lembra que eu falei? Respiração efetiva ou choro. Eu posso chorar, maravilha. No choro não tem dúvida. Mas eu posso não chorar e ter uma respiração que é suficiente para manter a criança oxigenando bem. E aí eu tenho que ficar ali de olho, observando se eu tenho um movimento respiratório efetivo e ritmado. É o olho do pediatra ali nesse primeiro minuto. A gente fala da Golden Hour, mas o minuto dourado, que é esse primeiro minuto de vida, é fundamental. Porque é aí que eu tenho que decidir se eu vou pegar essa criança para fazer uma intervenção ou não. Então, respiração efetiva ou choro é a segunda pergunta. E a terceira é o que a gente diz que a gente tem que ter tônus e inflexão. O que é isso? Eu gosto de simplificar dizendo que a criança tem que se movimentar. Legal. É isso. Se ela está com o bracinho ali encolhido, se ela está com o braço esticado, se ela abre o olho, vira a cabeça, estica a perna ou dobra a perna, eu não quero aquele bebê que parece um boneco de pano, né? Que a gente pega e fica lá largado. Então, sempre digo, respirou ou chorou e se mexeu, tá tudo bem. Boa. Gosto de dizer sempre, você tem visto vídeo de parto, que todo mundo nasce roxo. Isso, muito. É, Dá uma assustadinha, Porque assim. a primeira cara da mãe que olha é pra mim assim, naquela dia. Tá tudo bem? Me socorre. É? Não, e eu fico imaginando a quantidade de sensações que deve ser aquele momento, aquela mãe vendo o bebê. Ela pode ter conversado antes com o médico, com a enfermeira, com todo mundo. Quando sai aquele bebê, deve ser um susto
tão absurdo. Você vê o bebê saindo, você tá emocionado Porque vê é um a cara do alívio bebê. da dor. Você vê o bebê que tá roxo, você vê A preocupação, Eu acho que a a primeira... placenta que ainda não saiu. eu acho que a cara não deve ser nem pro bebê, deve ser pra todo mundo assim, gente. Vocês estão Deu prestando certo. atenção. E é muito difícil, é um momento que traz duas sensações muito diferentes, né? É a felicidade de estar recebendo seu filho, sua filha, e ao mesmo tempo a angústia de saber se está tudo bem ou não. Pois é. Né? Ninguém fica 100% tranquilo ali. É. Nem a equipe, nem a gente, né? A gente tem que estar focado naquele momento do nascimento, especialmente, para saber se está tudo bem. Porque pode ser que eu precise fazer uma intervenção. Pode ser que eu precise pegar esse bebê e levar para fazer, né, alguma intervenção. Que eu precise ventilar, que eu precise aspirar, que eu precise fazer alguma manobra mais invasiva. Então, é muito importante esse momento. E até a gente sossegar e ver que está tudo bem, demora um pouco, né? Tem esse primeiro momento, às vezes a gente fica, a gente tem que pegar o bebê. Quando a gente precisa, não está respirando, né? Não está com tônus que não é inflexão, está meio deprimido, a gente tem que olhar para o obstetra com o maior carinho e olhar, e eu falo assim, eu quero pegar ele, você pode cortar o cordão? Porque eu também não posso desesperar. Eu sou a pessoa que tem que trazer a segurança. A calmaria ali pro... Né? As pessoas... Uma mãe me mandou uma mensagem esse dia falando assim, essa sua calma excessiva me dá muito nervoso. Me dá uma raiva. E eu falei assim, eu ouço isso em casa. Meu. Em casa. Porque as crianças estão doentes, eu falo, tá tudo bem, é só uma febre, tem 3 dias de febre, tem 5 dias de febre, tá em bom estado geral, tá brincando, só fica prostrado quando tá com febre e vamos manter a observação. E as mães ficam enlouquecidas. Mas não tem que dar um antibiótico? Não É quero. isso, porque muita gente vai eu fazer costumo isso. dizer que a mãe falou assim, mas não tem, assim, as mães gostam, né? Vão ao pediatra, você não gosta daquele pediatra, não. Fui lá, não passou Não nenhum fez nada. antibiótico, né? E eu falo assim, gente, olha só, antibiótico engorda e faz crescer a bactéria, né? Quando a gente não faz, quando Quando ele não não é bem aplicado, né? Eu sou do tipo que vou gostar de um pediatra assim, bota um óleo essencial e tá bom, sabe? Uma coisa assim, bem relax. Até isso a gente tem mudado, a gente tem medicalizado muito menos, né? Assim, eu tenho visto que os pediatras estão nessa corrente de medicalizar cada vez menos. Eu vejo as mães, Rose, mas ele não passou nada, meu bebê tá com cólica. Eu falei, já tentou o furo antes? Já tentou o sling? Calma, pra que vai medicalizar? De repente não vai nem resolver, porque a maioria das vezes nem resolve, Só o né? tempo resolve. Só o tempo resolve, então A assim, enfermeira, nesse caso, na hora do parto, ela fica de olho em quem? Mais na mãe ou mais no bebê? na sala quase Na toda, sala como né? um todo. Na Ela sala é a como um todo. ela gerencia tudo. Porque assim, na verdade, a gente tem O pai que... que tá lá desmaiado. A pai, a gente percebe quando ele encosta na parede, a gente E vai fala caindo igual a Carolina Dickman, nossa de família. geralmente eu falo assim, protege só a cabeça, tá, gente? Vai cair. Dependendo do tamanho do pai, não tem condição da gente segurar. Aí eu falo, protege a Tu não cabeça. me apronta né? isso, hein? Não, eu só faço segurança pequenininha. Mas, na verdade, assim, a gente tem que prover um ambiente. Né? Então, eu sempre digo que assim, as intercorrências, percentualmente falando, elas são pequenas, mas elas acontecem. Então, eu não posso ter um aspirador que não funcione, por exemplo. Então, a gente tem que prover um ambiente que esteja pronto para, se precisar intervir, a gente está com tudo à mão. Então, isso é a primeira coisa. A outra coisa é também avaliar junto. O bebê, às vezes, já avaliou, já tem o APGAR, e daqui a pouco a gente está vendo que o bebê está lá no peito da mãe, fazendo a hora-hora, que a gente gosta muito disso. Né? Eu sempre digo que a hora-hora as pessoas falam assim, não, porque é muito bacana promover esse contato pele a pele. Eu sempre digo, pele a pele não é pano-pele, né? Porque geralmente enrolam um bebê e dão para o colo da mãe. Isso não é contato pele a pele, isso é contato pano-pele. E aí as pessoas falam assim, não, porque aí a criança abre o olho, é o primeiro rosto que ela vê o da mãe. Eu sempre digo, o maior barato de você fazer esse contato hora-ouro, da hora-ouro, é você promover a colonização desse bebê, né? Então, quando a mãe está abraçando ele, ela está levando o germe dela para a mãe, para o bebê, que é muito bacana. E mais do que isso, a criança está lambendo lá a mama dela e aí ela está produzindo ocitocina que ela vai contrair o útero e que vai prevenir a hemorragia. A temperatura dela aumenta em 1 grau e aí aquece o bebê. Olha, eu sempre digo, o colo da mãe, o ventre da mãe, é a melhor incubadora que o bebê pode coisa ter. linda. Você pode repetir isso? Porque as pessoas têm mania de botar a criança na incubadora para aquecer. Ai, que raiva. E eu falo, o colo da mãe é Colo o da melhor mãe. lugar. Colo da mãe é a melhor incubadora que Você vê tem. que coisa linda a mãe aumentar a temperatura ela em 1 aumenta, grau. tem 1 grau para aquecer o bebê.
Então, assim, o bebê acalma. A mãe começa a simular a respiração dela como do bebê, e aí vai estimulando ele a respirar. Eu vou chorar. Espetacular isso. Eu choro várias vezes. É emocionante Choro várias demais. vezes. Eu digo Várias. assim, não vamos atrapalhar a natureza, não. É como ele falou, né? Colocou lá. E a gente tem um olhar treinado para ver assim, peraí, que hora que é pra gente intervir, né? E aí, assim, cara, não atrapalha a natureza, não. A natureza foi feita para aquilo. Então, assim, vamos deixar. Se não tem necessidade, se não tá naquele percentual pequenininho de intercorrência, deixa eles ali. E aí é muito bacana. Isso dá pra fazer E até às na vezes- cesárea, né? A gente tá falando só do parto, mas isso, a Golden Hour, tudo isso dá pra fazer também na Com cesárea. toda certeza. Não dá para fazer. Tem que Deve fazer. fazer, não é à toa que virou uma portaria, né, gente? Assim, é tão séria que ela tá lá, a portaria 371. Estimule o contato pele a pele. Eu gosto muito de ficar enfatizando isso. Pele a pele na primeira hora de vida. Então, se colocarem um pano na criança, tu tira, tu arranca. Não, o pano tem que ficar por cima. Por cima. Ah, tá. por Por cima. cima Tem que pode. ter pra cá. Coloca, Não é coloca o paninho em enroladinho. cima. Não é A gente enrolado. não quer que o bebê vai perder calor também, não. A gente, é importante aquecer o bebê, né? Toquinha na cabeça, que é uma extensão Toquinha. corpórea grande, perde muito calor pela cabeça. Então a gente coloca Isso uma é maravilhoso, toquinha. que a Toquinha achou que é só propaganda da pele Não mental, é, né? Mas não não é. é. A cabeça é um polo cefálico. O polo cefálico, ele é grande, então a criança perde muito calor pela nasce cabeça, molhada, né? Ela nasce molhada. molhada. Então, assim, a gente seca o bebê rapidamente e põe lá no colo da mãe, põe a toquinha e deixa a natureza agir. Agora, para assuntos polêmicos começarem, o banho. O tal do banho, o bebê nasce com vernix, aquela gosminha lá Delícia. branca. Adoro. Muita gente quer tirar, já limpar logo que tá nojento. E aí? Quanto mais vernix, melhor, né? Melhor. Olha, gente, eu não vou falar nomes aqui de marcas, né? Mas eu não Ah, tá. Achei que você conheço... fosse falar de Não, pessoas. não, eu não Nomes de conheço. pessoas. Marcas. Eu não conheço nenhum laboratório cosmético que consiga fazer um creme hidratante tão Opa. bom quanto o Vernix. Não Coisa conheço. linda. Eu falo para as mães quando a gente entrega, né? Isso é uma coisa da enfermeira, de levar a criança depois que botou a roupinha, levou para a mãe com ele para o quarto, que o alojamento conjunto é uma outra grande vantagem, né? A gente não levar o bebê para o berçário, é tudo de Não bom. existe mais berçário, né? Então, infelizmente, ainda existe. Ainda existe. Ainda existe? Ainda existe. Eu achei que não tinha mais. Não, ainda existe. Ainda existe. E às vezes ainda é uma exigência da própria família, sabia? Às vezes Porque é uma pressão da culturalmente, família. não vai, essa criança não vai berçar. Não, pois é. A gente aprendeu que no alojamento conjunto a gente tem inúmeras vantagens. Desde a gente estimular a própria ocitocina da mãe, a gente previne infecção hospitalar, né? Que é muito bacana. Evita isso. troca de bebês em novelas. Manuel Carlos se fez nisso. Agora, porque é meio ilógico. Por que eu vou tirar esse bebê e levar pro berçário? Pra mãe descansar? É isso o raciocínio de antigamente? Tem gente que ainda pede para levar pro berçário para a família ver. É. Aquela meio coisa de Pra Rei ficar Leão, né? De na botar o É, céu lá bem pra novela, ver. é bem essa daí é- novelinha. É, tem gente que Pelo quer. amor de Deus, não. Tem gente que quer. Ah, gente. A gente, né, eu como trabalho com equipes que trabalham com parto humanizado, a gente faz tudo que tem que ser feito dentro da sala de parto. Muito bom. Eu examino com o pai do meu lado. Né? Então, assim, acabo de examinar, tal, enrolo o bebê, entrego no colo do pai. Então, isso é bom para a mãe, isso é bom para o pai, porque às vezes, antigamente levava para o berçário, aí a mãe subia para o quarto, aí fica ligando, cadê? Não pode levar agora. Às vezes a criança demora 1 hora para subir, verdade. 2 horas para subir. Então, a gente não separa, é uma recomendação. E eu gosto de dizer, porque fica muita coisa assim, mas você trabalha com equipe humanizada, por isso que você faz isso. São recomendações científicas. Tá? O contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, fazer tudo, né, no ambiente próximo, não separar a mãe e bebê, são recomendações científicas. Não é Frescurinha. humanização, não é romantização da coisa. Adoro isso. Tudo isso tem motivos e tem Evidências. benefícios para a criança e para a mãe. Como ela falou muitíssimo bem aqui, o controle da temperatura é melhor, a microbiota, né, que são as bactérias que ocupam a nossa pele, a gente vive cercado, né, coberto de bactéria, e tem funções muito importantes para isso, tanto no nosso intestino também, contato da boca com a mama da mãe, o colostro tem bactéria, isso tudo vai colonizar nosso intestino. Isso tudo tem benefício para a mãe e para a criança. Não é à toa, não é para ficar bonito na foto. Fica lindo na foto fica também, mas não é por isso, né? São recomendações científicas. Então, não fazer é um erro. Tá. Tá? Não fazer é um erro. E a gente fala, só não vai para o colo da mãe se a mãe não quiser, que também é uma opção dela, né? Pode ser. Tem mães que às vezes eu não quero pegar. Eu já vi mãe falar isso para mim. Pode pegar ele, limpa, depois que você limpar e examinar, você me devolve.
Ok. Que às vezes tem um medo, né? E tem pai, às vezes a mãe fica tremendo, fica muito ansiosa. às Eu vezes acho que tem uma coisa muito assim também, né? Os estigmas, o que está no inconsciente coletivo, Isso. né? Nasce uma criança, nasce uma mãe. Até a página 5 isso, né? E aí tem uma cobrança que imediatamente a mulher tem que ter aquele amor que pega a criança, que nossa, que isso, que aquilo. E eu acho que assim, tem um gap aí que a gente tem que respeitar, sabe? Então, para algumas mulheres não é tão simples assim. Veio aquela criança e assim, vamos respeitar. Não quer dizer que ela é menos mãe, não, calma. Às vezes é o tempo que ela está precisando de virar essa chave. Fora que o Marshall Klaus, ele fala, né? Toda grávida está grávida de 2 bebês, o bebê real e o imaginário. Então, quando ele bate o olho assim, eu falo assim, peraí, ó. Às Não vezes era tem bem... um luto, Não era esse, É não era um esse luto, nariz é um que eu Era bem pensei. esse menino. Às vezes eu acho até que tem um terceiro bebê, porque a gente estava fazendo reforma do quarto e eu tô editando o vídeo da reforminha, e aí eu tinha o projeto da reforma do quartinho de menino. E agora esse menino não existe, né? Porque agora a eu nossa pensei bebê é isso. uma menina Quando esse e o chá- outro Olha morreu, Esse né? chá revelação, quando eu fiquei isso. editando o vídeo também da revelação pros pais e tal, que, cara, eu já sabia o que era, a gente já tinha feito eu falei, cara, o Benjamin morreu aqui nessa história. Fiquei Doideira, né? isso mesmo, fiquei vive mal. um luto mesmo, Tem um né? luto aí. Né? Então, assim, eu acho que só para resgatar do enfermeiro, eu acho que tem isso também, né? Até de sentir A olhar mãe. com olhos de ver para essa família que Como está um ali, todo, né? E assim, qual é o momento, até quando, porque assim, é obrigatório amamentar naquele primeiro momento, existe uma recomendação. Não que a gente queira alimentar, a criança não está nem aí para isso ainda, não é isso. Mas, assim, é importante por todas as evidências que a gente tem visto, acompanhado nos últimos tempos. Mas, assim, para eu ter, a gente ouve muito isso no avião, né? Se tiver uma despressurização, coloca a máscara primeiro. Então, eu preciso olhar para essa mãe primeiro. Não adianta eu achar que não, porque para o bebê é bom, e eu não olhar para essa mulher. Sim. Assim, o que está sendo bom para essa mulher? Para a E gente sabe, começar. Você falou sobre o quarto, chama quarto compartilhado, é isso? Quando os pais vão ali para aquele quarto sozinho. Eu acho até que, emocionalmente falando, não ter os outros olhos te vendo deve dar mais um conforto. Porque imagina, você já vai e todo mundo chega para ver naquela hora, você não sabe cuidar daquele bebê, você não sabe pegar ele direito, você não sabe nada. Então, você tá nesse ambiente seguro, né? Que tem uma equipe que te apoia e é você e o pai e o bebê. Você fala, deixa eu errar aqui, né? Dá para errar de forma segura, sem que todo mundo esteja, uau, que coisa... né? Eu acho Medo da importante. avaliação, né? Porque Essa é também está no terrível. inconsciente coletivo. Você começou falando isso, que eu quero ser o melhor pai. E eu sempre digo para os casais assim, você precisa ser a mãe possível, você precisa ser o pai possível, né? Assim, não tem essa coisa de super... E eu, sabe, assim, eu raramente erro, assim. Eu não tenho dúvida que você vai ser a melhor mãe da Bela, ou que você vai ser o melhor pai da Bela. Vocês são únicos para elas, entende? Então, assim, é com erros e acertos mesmo, não tem jeito. E falando em erros, qual vocês acham que é o principal erro das famílias com o recém-nascido? Querer acertar 100%, né? Esse é o maior erro. Eu sempre digo uma frase que eu ouvia quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem, mas hoje acho que se encaixa muito nisso. Pé de galinha não mata pinto. É isso. Verdade. A gente vai pisar de vez em quando nos nossos filhos, a gente vai fazer e vai errar, a gente vai tentar acertar e vai errar, mas a gente, na enorme maioria das vezes, não vai causar nada catastrófico. E essa coisa que você falou, eu quero ser o melhor pai possível, é você com você mesmo. Sim, sim. Porque você vai ouvir um monte de pitaco à sua volta, um monte de crítica, um monte de coisa. Mas você não fez isso? É igual a história do corajoso, né? Você vai ter mais um filho corajoso, hein? Corajoso não é elogio. É uma Não ofensa. mesmo. Também Ofensa. acho. A gente vai Não venho ouvir... falar dos meus filhos, não, que eu quero ter 4, hein, galera? Já fica aqui a polêmica. A gente vai ouvir várias coisas assim, de tipo, mas deixa eu fazer aqui que eu faço melhor que você, que eu faço mais rápido. Faz no teu tempo, cara. O teu tempo vai diminuindo com a tua prática. E vai se formando, né? Eu acho também que esse... A repetição leva à perfeição. Eu acho que essa construção de pai e de mãe também, ela... Parece que ela vem construindo mais rápido, porque tá dentro dela. Então, essa coisa do cuidado. Tem cuidado com a barriga, tem cuidado por levantar. Ela levanta diferente, ela dorme diferente. Então, o cuidado pra ela já começou. Pra mim, ainda é mais diferente. É um cuidado com ela, mas eu não tô sempre com ela 24 horas por dia. Eu trabalho, viaja, tá. Então, às vezes, a gente não tem. Então, é uma construção que eu vejo que no meu imaginário primeiro começa. E
E depois, quando chegar, começar a brincadeira, quando chegar propriamente dito, a gente fica vendo vídeo, eu fico falando, caraca, tô doido pra começar a brincar disso logo. Porque dá uma coisa, né? Mas quando o bebê nasce, tem algumas coisas que na minha época era muito comum, na minha época de faculdade, né? Que é o colírio, o negócio que aspirava, era... Qual era a outra coisa? A vitamina K, que também era muito comum. E essas coisas ainda estão fazendo? Vitamina K, o colírio... A vitamina K é super importante que a gente faça. É legal até você falar, porque é a primeira suplementação vitamínica que a gente tem em recomendação, né, na vida do bebê. A vitamina K é muito importante, entre outras coisas, para a coagulação do nosso sangue. Né? Para a nossa coagulação funcionar adequadamente, alguns fatores de coagulação, porque a nossa coagulação acontece, ela é deflagrada por um insulto, principalmente lá no nosso vaso, tem que ser assim, né, para funcionar adequadamente. E aí a gente vai ativando fatores para que o sangue se coagule. Porque a gente não para pensar, mas por que o nosso sangue não coagula dentro do vaso a todo momento, a qualquer momento? Não é para coagular sempre, é para coagular quando precisa. Como se fosse um dominó. Exatamente. Ela vai acontecendo, a gente chama de cascata de coagulação, né? Então, alguns fatores desses precisam de vitamina K para serem ativados. Então, não fazer vitamina K expõe o bebê ao risco de ter uma doença chamada doença hemorrágica neonatal, que é gravíssima. Eu nunca vi na vida, graças a Deus. É gravíssima, né? Mas é tão importante que a gente faça essa suplementação para a gente evitar algo que pode ser catastrófico. Há uns anos atrás, nos Estados Unidos, a gente estava vendo alguns bebês, né, tendo essas manifestações hemorrágicas até os 2 meses de vida, e a Academia Americana de Pediatria lançou uma nota reafirmando a importância da administração de vitamina K, porque eles começaram a ver retrospectivamente que essas crianças não tinham recebido a vitamina K por recusa dos pais. E é feita na sala de parto? É uma injeção? É como? A recomendação é que se faça nas primeiras 6 horas de vida, o mais rapidamente possível. Algumas maternidades do Rio de Janeiro, eu mesmo administro, né? Eu pego lá e administro a criança. Recomendação é que a gente faça por via intramuscular na perninha esquerda. Por que na esquerda? É só uma coisa que foi combinada dessa forma. Porque a gente administra a vacina contra a hepatite B do lado direito. Pra gente não ter dúvida. Pô, foi administrado na esquerda, o que foi? Será que foi a vacina? Muito bom. Ou foi a vitamina K? Se foi na esquerda, foi a vitamina K. A gente não tem dúvida. Legal. E o colírio? O que você acha do colírio, Rose? Apesar de ser uma recomendação do Ministério da Saúde ainda da gente fazer, eu acho que a gente tem que ver com parcimônia, porque ele tem uma indicação, né? Como quem fala parcimônia? Nossa, adoro. Você viu o currículo, meia hora pra falar o currículo dela. A pessoa que fala parcimônia, do nada, assim, jogado. Eu vou já usar um parcimônia. Então, assim, na verdade, o colírio tem indicação. O Ministério da Saúde tem essa norma que é geral ainda, porque ele faz uma regra que é do Oiapoque Chuí, e a gente não conhece as maternidades de todos os lugares. Mas, se eu tenho um pré-natal, porque para que ele serve? Para a prevenção mesmo da oftalmia gonocócica. Ora, se eu tenho um bom pré-natal, nasceu, não tem nem o gonococo, nem clamídia, por que fazer o colírio? Né? Entendi. Faz mal fazer o colírio? Não, não faz mal. Arde, a criança custa abrir o olho. Caraca, mas dá uma peninha, mano. Então, assim, A gente pode ter conjuntivite química pelo colírio, inclusive. química, exatamente. O colírio Tem pode isso. causar Pode causar conjuntivite. E é um tipo de conjuntivite que a gente não consegue identificar se é por gonococo, que normalmente é bilateral com muita secreção, ou pelo colírio. Exatamente. Olha só. Então, assim, não é... Dá para você conversar. Por isso que é tão importante, eu sempre falo com os casais, faça uma consulta de pré-natal com um pediatra que vai fazer a sua sala de parto. Sempre recomendo. Porque é nessa hora que você conversa com ele. Tem necessidade? Meu pré-natal tá ok. Não tenho gonococo, não tenho clamídia. Tem necessidade de fazer um Não colírio? precisa fazer. Eu não Precisa faço. fazer. Não faz. Entende? Mesmo, Então- mas se tiver, vai fazer, né? Se Mas é se a difícil gente também. tem uma identificação no pré-natal, a gente tem um risco maior. Ainda assim, usar o colírio também, ainda assim, não dá certeza de que eu não vou ter a conjuntivite Sim. pela Entendi. clamídia e pelo gonococo. Até porque a concentração que a gente tem no colírio não é a concentração ótima que a gente precisaria para matar tá. a bactéria. Exatamente. Então não adianta nada. Ai, dá uma... Em termos de saúde pública, funciona. Exatamente. Tá. Como Assim, recomendação de saúde epidemiologicamente pública, falando, Entendi, sim, entendi. né, tem uma coisa. Mas, assim, eu acho que hoje em dia os pediatras têm muito pensado nisso. Mesmo a hospital gente- público, então a gente Mesmo, a gente tem, fica nisso. mesmo, a gente tem visto que, assim, não sai nem na prescrição. Antigamente saía Todo aquele mundo fazia. prontuário eletrônico, já saía Era. já com a prescrição Canaquion, E eu que é a ficava vitamina com K. muita dor, dava muita peninha, porque é um colírio
preto. É feio. E aí você abria o olho daquela criança, o pediatra jogava, é assim, muito rapidinho. Eu lembro que isso me marcava muito na sala de parto. Eu ficava tipo, ai, que dó daquela criança. É aquela história que a gente estava falando no início. Quanto menos a gente Menos intervir, intervenção, melhor. E em relação à vacina, galera, essa é uma coisa muito importante também da gente falar, assim, quais são as primeiras vacinas que o bebê tem que tomar. Agora saiu a vacina nova, agora não, foi em abril do ano passado, que começou a aplicar na mãe contra a bronquiolite, que a mãe começa a gerar anticorpo para o bebê não ter essa bronquiolite, que é uma das principais, acho que, internação, né? Eu vejo era o meu maior medo, assim, a gente estava conversando e recebemos notificações de que a vacina estava disponível, né, de forma particular ainda, infelizmente, mas a gente ouve muito falar disso, né, de bronquiolite, aí esse é vírus sincial respiratório, né? E como que funciona? Realmente, a mamãe tomar ali, eu vi que é entre 24 e 36 semanas, é legal? Como é que é? Na verdade, a gente tem abrir um parêntese enorme aqui para falar que vacinação é algo fundamental. E vacinação... Porque ainda tem gente que acha que não. Tem um monte, né? E depois da pandemia, aí a gente viu isso piorar muito, né? Que a crítica contra a vacina, contra o Covid-19, acabou se espalhando para todas as outras vacinas em muitos aspectos. E a gente tem que lembrar que a vacinação é um dos meios mais seguros e mais efetivos para a gente imunizar pessoas, sejam crianças, sejam adultos ou idosos. E a gente tem que lembrar que vacina não é só coisa de criança. A gente tem recomendação de vacinação acima de 60 anos que às vezes ninguém sabe. As pessoas não sabem. E você vai para um médico, às vezes um clínico geral, um cardiologista e tal, e passa totalmente despercebido. E são coisas que a gente tem que prevenir, né? Tem a vacina contra o vírus sincicial para idoso. Isso. Sim, a mesma vacina, inclusive, a vacina 60 a mais. Né? Então, assim, tem que usar. Tem vacina contra o pneumococo para idoso. Tem que tomar, né? Porque é importante, porque essa população também tem mais risco de desenvolver doença. Então, vacina não é coisa exclusivamente de criança. É uma coisa que a gente tem que lembrar e falar sempre, para todo mundo poder ouvir. É super importante que a gente faça as vacinas que são recomendadas, né, pelo obstetra no acompanhamento pré-natal. Hoje a gente tem visto a coqueluche reaparecendo. Caramba, quem foi que falou? Foi quem que tava com a menina que trabalhou lá em casa. A filha dela foi internada com coqueluche agora. Exatamente. No Rio, E é a DTPA? É a DTPA. Ah, legal. Né? E a mãe é enfermeira. E a filha, coqueluche. Casa de ferreiro, espeto de pau, definitivamente. É porque às vezes a gente não consegue vacinar a criança. Mas disse que a mãe tinha tomado a TPA. Isso. Lembrar que vacina também não necessariamente protege 100% das vezes, né? Por que a gente faz a vacina? A vacina você coloca na pessoa, né, algo que vai gerar uma resposta imune dessa pessoa contra aquele agente. Ou você vai colocar o vírus, a bactéria, seja inteiramente ou parcialmente, né, uma parte dele, e o teu sistema imune vai reconhecer esse pedaço, né, como se fosse uma carteira de identidade. Né? Se eu tenho isso aqui, ó, beleza, eu ando com meu óculos, então meu sistema imune vai reconhecer o meu óculos. Toda vez que entrar alguém com óculos parecido, ele vai achar que sou eu e vai combater. Essa é a ideia. Então, a gente tem que fazer isso como a gente tem recomendação. A coqueluche está aparecendo porque provavelmente as pessoas não estão se vacinando adequadamente. Todo mundo, toda gestante tem que fazer a vacina do TPA. Todo pai que vai estar ali em contato, toda pessoa que estará em contato toda a rede de apoio com essa criança, deve fazer. Se não fez nos últimos 5 anos, né? A gente tem esse adendo de tempo. Eu tive filho um ano passado, né? Eu, como pai, preciso tomar de novo? Já tomei ano passado. Não, preciso tomar. A mãe precisa. Mas o pai e os acompanhantes, não. Então, é importante a gente fazer isso. Toda vacina, claro que a vacina contra o vírus sincicial, como você falou, só está disponível, por enquanto, na rede particular. Em torno de R$ 1.600. Dose única. É barato? Não. E aí as pessoas me perguntam, mas você recomenda que tome? Eu super recomendo, se você tiver condições, né, financeiras para fazê-lo. Algumas pessoas vão ter, outras pessoas não, infelizmente. E é importante lembrar também que quando eu tomo e previno a mim e ao meu filho, eu estou protegendo toda a comunidade. A imunidade de rebanho. E a
os acompanhantes, né? A rede de apoio tem que tomar também ou é uma coisa da gestante? Essa é para social gestante respiratória. exclusivamente. O que a gente quer, o que eles fizeram de estudo foi, eles avaliaram a quantidade de anticorpos contra o vírus sincicial nas crianças, né, que nasceram das mães que tomaram essa vacina. A gente sabe que alguns tipos de anticorpos, não todos, passam através da placenta para o recém-nascido. Tanto que você vai lá, né? Eu sempre brinco dizendo isso, quando eu vou explicar lá a história da troca do oxigênio na placenta, na oxigenação, né, na consulta de pré-natal, e eu falo, a criança vai nascer com um monte de anticorpo contra a doença que ela nunca teve. Como é que isso acontece? Acontece essa troca através da placenta, dos vasos placentários. Então, é nisso que essa vacinação se baseia. Aí as pessoas vão falar assim, mas por que até 36 semanas? E se eu tomar depois, não vai sair pela amamentação? Não vai ter anticorpo no leite? Toda vez que a gente tem anticorpo no leite, e são muito importantes, né? Essa imunização é importante, por isso também a gente estimula o aleitamento materno, mas a gente tem que lembrar que anticorpo é proteína. E quando chega no estômago do bebê, uma grande parte vai ser digerida pelo ácido do estômago. Então, esse anticorpo que passa através da placenta e que já vai para o sangue direto da criança, ele tem uma vida de acompanhamento dessa criança muito maior. Muito Como mais a gente eficaz. vê com a vacina contra o Covid, né? Você pega lá uma criança de 6 meses, dose anticorpo, tem anticorpo lá. Essa criança, se não teve contato com o vírus, não foi vacinada até os 6 meses, porque a recomendação de vacinação é a partir dos 6 meses, esse anticorpo veio da mãe e está protegendo essa criança. E é uma proteção por um tempo prolongado, muito mais efetiva do que a proteção que a gente tem através do leite materno. Estou dizendo que não é importante do leite materno, é sim, mas é menos efetiva do que a gente tem. Então, você faz até 36 semanas, por quê? Para dar tempo, primeiro, o sistema imune tem que reconhecer, começar a moldar um anticorpo de acordo com aquele antígeno, né, que é o nosso invasor. Eu sempre digo que é igual você fazer uma chave, né? Você pega uma chave de molde, bota lá no moldezinho, o cara vai esmerilhando até ficar com as ranhuras perfeitas. O anticorpo é exatamente isso. Ele só não faz tão rápido quanto o chaveiro. Tem que ter um tempo. Não faz tão rápido quanto o chaveiro. Demora mais ou menos de 10 a 14 dias para a gente ter um anticorpo ótimo. E porque essa criança vai nascer daqui a pouco Sim, também, então tem que sim. fazer rápido. Que legal. Mas vai tomar, com certeza. Eu falei aqui, né? A gente ficou muito feliz quando a gente viu essa vacina. E então, se você é mamãe e também quiser tomar a vacina, na BIP a gente tem o nosso cupom, tá aparecendo aí na tela. E aí você ganha um desconto que é super bem-vindo, né? Nesse momento. Nesse caso, só tem em particular, mas a gente falou da DTPA e da gripe, tá disponível no SUS de graça. DTPA no SUS para mãe, né? Para os Eu também familiares tomei. em geral. Familiar É porque também. você é da área da saúde. Não, foi como uma rede de apoio. Mas em A mãe geral, dela tomou, eu tomei, minha mãe tomou. Em geral, o SUS não dá, No não. geral, Não, não fiz na dá. clínica da família. Então foi oração, mas Em geral, graças a Deus deu porque certo. Em geral, eles não dão para os familiares, dão para gestante, mas É, familiares não. eu tomei da Ou gripe na área da junto. saúde. Vou mandar várias mensagens perguntando É, que lugar vocês pergunta. foram. Fiz aqui na clínica da família da Barra. Ótimo, inclusive, rapidinho. Maravilhosa E a essa da clínica. gripe, eu lembro que você tinha me falado que no particular tem uma cepa a mais. Tem. Eu Não é tomei isso? no particular, é a da gripe. Pra mãe era melhor. Isso. E assim, duas coisas importantes, né, para falar de vacina. Vacina, sou assim, se eu pudesse, teria. Eu vou Eu mandar lembro que fazer você ama o meu vídeo que eu falo da vacina. Não, eu amo. O dos aquele primeiros, você vídeo. até postou. Já postei. A eu vacina adoro. veio da vaca. Sou apaixonada pela vacina. Acho que a gente, assim, a questão da Covid, o artigo que saiu numa revista americana dizendo que vacina dava autismo, isso prejudicou demais a gente tem visto doenças erradicadas voltando e é muito triste pra gente, né? E aí a gente precisa falar, para além disso, a questão de quando for vacinar, atenção mamães, coloca a criança no peito. Eu adoro o termo da Organização Mundial de Quero dar vários Saúde. abraços nele. Maneiro, né? E Organização a gente Mundial já combinou. Ai, gente. Pô, nem te conheço, te amo facas. Ai, eu amo vocês. Porque a gente já sabe que se você colocar 5 minutos antes o bebê no seio, né, na mama, ele sugando, e fazer a vacina, às vezes as clínicas de vacinações não gostam quando a gente fala isso, fazer a vacina com o bebê mamando, né? A gente libera substâncias que vão ser analgésicas para os bebês, então dói menos. Então, teste do pezinho, vacina, Até qualquer a vitamina procedimento. K. A vitamina K a gente Vitamina faz K. isso. Que verdade. legal. Entendeu? gente. Faz com o bebê no peito, porque aí ele vai sentir menos dor, por favor. Tem um lembre-se vídeo do disso. pediatra na internet fazendo aquela brincadeirinha com a criança. Ela vai pegando, e do nada espetou a criança aí.
Nem viu. Gente, tem uma dinâmica que eu preparei aqui, que a gente sabe que tem muito palpite, né? Na vida da gestante, na vida quando essa criança nasce. Então tem o conselhos da vovó Alzira. Vovó Alzira não, mudei o nome da vovó. Vovó Socorro. Nem lembrei que tinha mudado o nome da avó. Da vovó Socorro. Vovó Socorro é aquela vovó que tem sempre um palpite, tem sempre um pitaco, uma coisa pra vida dessa criança. Mas pode ser também da titia. Pode ser da tia, pode ser da sogra. A madrinha, a Dinda. É sempre a pessoa que vai dar um pitaco, que às vezes não é um bom momento. Vamos ver qual é o primeiro conselho da vovó Socorro. Dá um banho no João Marcelo de chá de picão pra melhorar esse amarelão. Clássico. O clássico chá de picão. Clássico. E às vezes manda a mãe beber também, Da né? manda beber. A mãe bebe e a criança toma Pra banho. tomar... porque aí a mãe bebe e o bebê mama também. E o É, amarelão é isso. o quê? É hiperbilirrubinemia neonatal, também conhecida como icterícia, né? É mais comum a gente ouvir como icterícia. Ou seja, picão não resolve. Gente, Então, a gente... que é picão? Olha, muito, Começar. uma Uma erva. folha, uma erva. E eu adoro quando a gente vê, assim, a gente tira muita coisa da flora, né, gente? A gente não pode dizer que não, porque a gente tira muitos remédios, vêm da flora. O boldo, gente, que cura tudo. Exatamente. E aí, assim, eu fui junto com uma amiga farmacêutica, falei, não, vamos estudar o princípio ativo dessa folha, porque, assim, tá muito na nossa cultura. As avós falam muito disso, as tias falam muito disso. E, na verdade, só ajuda no desmame. Só No isso. desmame. Porque, assim, na verdade, Mas o a que tem criança- no picão, exatamente? a gente não tem um princípio ativo, nada que vai ajudar a eliminar essa bilirrubina. Que o que leva à icterícia é o aumento da bilirrubina. Então, assim, se a criança está ictérica, o pediatra vai ter que avaliar que tipo de icterícia é essa. É da bilirrubina, e a gente tem 2 tipos de bilirrubina, a gente vai ter que saber qual é. Então, se ela tem, e quais são os critérios que vai estabelecer para fazer fototerapia ou não. Então, vai saber qual é o tipo de bilirrubina que está alta. Então, precisa tratar. E definitivamente não é com chá de picão. Ou é a fototerapia, ou então ele vai dizer assim, não, daqui a pouco isso vai melhorar, porque é uma icterícia fisiológica. Né? E a maioria das vezes acontecia de melhorar e a pessoa associava ao chá de picão, porque, tá vendo? Eu fiz chá de picão, a criança melhorou. Porque a criança tinha, na verdade, uma icterícia fisiológica. O tempo, né? O tempo curou. Uma O tempo homeopatia, curou, uma né? coisa- Então já ia cuidar, igual gripe, um resfriado que a pessoa tem aquele ciclo da história natural da doença. Aí a pessoa, não, eu fiz aquele chá com mel e isso que resolveu. Não, era a história natural da doença Muito que ia bom. acontecer. Eu gosto de falar que a icterícia é muito comum, né? Nos recém-nascidos, a gente tem uma estatística. Algumas estatísticas mostram que em torno de 60% das crianças a termo, né, que nascem lá depois de 37 semanas, vão ficar ictéricas. Porque a bilirrubina de todos os bebês aumenta. Todos, absolutamente todos. Por quê? Isso faz parte da nossa fisiologia. A gente, dentro do útero, como a gente tem um pulmão, mas não respira, a gente precisa de outros mecanismos para poder captar o oxigênio. Né? E tem 2 principais. Primeiro, que a gente tem uma hemoglobina diferente, né? Da hemoglobina do adulto. A gente tem a hemoglobina F. Essa hemoglobina F ela tem mais afinidade pelo oxigênio, ela puxa o oxigênio com mais força. E o segundo mecanismo é ter muito mais hemácia do que nós adultos temos. Então, isso faz com que a gente consiga captar, roubar, entre aspas, o oxigênio da nossa mãe lá através da placenta. Durante a vida fetal, isso é maravilhoso. Agora, depois que a gente nasce, não é legal. Por quê? Ter muita célula no sangue faz o sangue ficar mais viscoso. Aumenta o risco de formar trombo. O nosso corpo, sabiamente, faz o quê nos primeiros dias de vida? Quebra hemácia pra caramba. Que coisa linda. Libera hemoglobina, essa hemoglobina vai ser metabolizada e vai virar o quê? Bilirrubina. Daí vem a bilirrubina alta de todos os bebês. Alguns vão ficar ictéricos, vão ficar amarelos, outros não. Qual é o risco da icterícia que é importante a gente falar também, né? Porque, assim, então vai ficar amarelo e tá tudo bem. Não. Se a gente chega em níveis muito altos de bilirrubina, e a gente tem que lembrar que quem faz essa sujeira, entre aspas, de quebrar é o nosso baço, e quem tira essa sujeira da bilirrubina é o nosso fígado. Nem sempre eles trabalham na mesma velocidade. Então, às vezes, o baço destrói muito e o fígado está devagar. Então, essa bilirrubina sobe demais. Os prematuros têm mais risco disso, né? A gente tem mais risco de ter hiperbilirrubinemia no prematuro. Então, a gente vai acompanhando isso, né? A gente, em algumas maternidades, a gente tem um aparelho que mede essa bilirrubina através da pele, né, que a gente chama de transiluminação. Então, a gente vê e a gente coloca isso num gráfico de estratificação de risco.
a gente já sabe mais ou menos como essa bilirrubina vai subir, vai se comportar. E a gente coloca aquilo ali, a gente vê o momento que a gente mediu, quantas horas de vida a criança tem, e a gente estratifica esse risco de ter uma bilirrubina mais alta ou não. Qual é o grande risco da bilirrubina muito alta? Atravessar a bilirrubina em grande concentração, atravessar os nossos vasos cerebrais e causar uma doença que a gente chama de encefalopatia por bilirrubina. Uau. Muita gente chama de Coisa kernícteros, mas o bem kernícteros é a coloração amarela das pessoas quando abriam esses cérebros e viam que esses núcleos estavam amarelados. Gente. Tá? E é Então, importante dizer que é uma encefalopatia irreversível, né? irreversível. É uma doença agudamente grave, É grave. e pode gerar sequelas neurológicas irreversíveis, ou seja, para a vida toda. E pro tratamento, aquele banho de luz, É né? a Que fototerapia. O tratamento inicial, a fototerapia, depende do nível de bilirrubina, ou você pode ter uma coisa que a gente chama de exsanguíneo transfusão. Tem tanta bilirrubina ali que a luz não vai dar conta. A gente tem que tirar esse sangue com muita bilirrubina e botar um pouco de sangue. A gente vai tirando um pouquinho, colocando um pouquinho, tirando um pouquinho, colocando um pouquinho de um sangue de uma bolsa, né? Que faria transfusão normal para qualquer outra pessoa que não tem a bilirrubina tão elevada. Importante dizer que, assim, as mães ficam muito chateadas quando o pediatra chega e diz assim, olha, a gente vai ter que fazer fototerapia. Porque ela vê o bebê. Primeiro que ela não vê, às vezes, a icterícia que a gente já está vendo, né? Porque às vezes começa nos olhos. Então, assim, é muito sutil. Para a mãe, eu não estou vendo esse amarelo que o senhor está falando. E aí ele já mediu a bilirrubina, já viu que está em níveis consideráveis, que precisa fazer terapia. Então ela fala assim, mas ele está mamando, ele está fazendo xixi, ele está fazendo... Por que eu não posso levar ele para casa? Isso aqui. E a gente tem que controlar exatamente pelo risco dessa encefalopatia. E aí, assim, as mães ficam muito chateadas. E hoje a gente tem aparelhos de fototerapia espetaculares, né? Assim, sou um pouquinho antiga e a gente usava lâmpadas convencionais que demorava, às vezes, uma semana para a gente resolver a vida. Hoje em dia, com os aparelhos que a gente tem, resolve muito fácil. Muito rápido, né? verdade. Se ele não tiver um fator para estar hemolizando, resolve muito rápido. Então, assim, é melhor ficar. Então, assim, é triste, eu queria melhor. ter alta, mas é melhor ficar. Vamos ver ao o próximo. próximo conselho da vovó. Coloca uma luvinha nessa criança. Cobre a orelhinha, ela tá morrendo de frio. Essa é a frase da minha avó, gente. Tem Eu um peguei clássico. dela. A doença ela... entra pela orelha, né? Claro. E a luvinha, gente? Essa criança precisa ter luvinha, o capote lá que fica, cobre, Eu deixa... adoro sem luva, eu adoro a experiência sensorial que a criança tem. A gente faz uma ultrassonografia, a gente vê a criança com a mão no rosto, a mão na boca. Então, é uma experiência... A pele é o maior órgão sensório que a gente tem. Então, a criança tem muito prazer em ser tocada, né? Então, eu acho uma delícia a criança com a mão no rosto. Eu gosto quando a criança está amamentando e ela está com a mão na mama da mãe. Isso ajuda também na produção de ocitocina. Então, assim, eu sou apaixonada por criança sem luvinha, né? Eu acho que a luvinha tem indicação. Se eu estou num ambiente muito frio... Aí sim a gente coloca a luvinha com o objetivo de aquecer. Lembrando que as mãos não... Assim, a mãe geralmente fala assim, tá com a mão gelada. As extremidades são sempre mais frias, né? Então, assim, não adianta eu querer medir a temperatura da criança pelas mãozinhas, né? Então, assim, então eu curto muito. A criança sente calor igual a gente sente. Então, a criança vai nascer em dezembro, a pessoa quer encapuzar a criança toda... Sabe? Aí a criança sente calor. A criança... Eu trabalhei, eu fui enfermeira de UTI neonatal e plantonista noturna. Não era pouco comum chegar em mãe, o médico falou assim, Rose, olha, arruma um leito aí que a gente vai internar uma criança vindo de casa. Aí a gente já se preocupa, vem de casa, meu Deus, será que é uma cardiopatia? Fechou o canal? Febre. Não, é uma é uma febre a esclarecer. Quando a criança chegava, que eu via ela, né, Toda com encapuzada. bore, mais o macacão de Proust, mais o coeiro, mais a manta, mais o saco. Aí eu olhava pro pediatra assim e falava assim, eu já esclareci. Rose, não tem jeito, agora a gente vai ter que rastrear. A gente vai tirando a roupa da criança, a criança fala assim, graças a Deus, eu quero morar aqui, tá? Me deixa morar aqui, eu não quero aqui. Eu tenho uma indicação da luvinha que você me ensinou no seu curso, que eu acho sensacional. A unha? Quando vem a visita, para não botar a mão na criança, aqui, ó, rapidinho. Ai, bota uma luvinha aqui. A visita eu recomendo mosquiteiro. Mosquiteiro, que era... Atenção. Aqui é floresta, aqui é muito mosquito, não pode abrir. Isso é uma boa. Vamos pra próxima. Bebezinho sente muita sede. Tem que dar uma aguinha pra ele. E aí? A gente tá mamando no peito? Não sei.
Se estiver mamando leite materno, 80% do leite, aproximadamente 80% do leite é água. Tá com sede, dá o peito. Pode. Inclusive, a própria sucção do bebê, ela muda de acordo com a necessidade dele. Isso é mágico, Nossa, né? isso aí é mágico, explica né? isso, que isso é É lindo. uma coisa linda, né? Então, assim, se o bebê tá com sede, ele faz um tipo de sucção que o leite vai sair mais aguado. Se o bebê tá com sede, ele vai sugar de uma forma que vai vindo menos gordura, menos proteína e mais água. Mais água. Se ele tá com fome, ele faz uma sucção diferente, que vai liberar mais gordura. Então, assim... Mas essa Tá história com sede, precisa dá de mais peito. nada, a criança, né? Ela não precisa de feijãozinho batido, de um leitinho, não sei o quê, Tá pra bem. complementar. Inclusive, é legal a gente falar que qualquer oferta de alimento que não seja o leite materno antes de 4 meses aumenta muito o risco de alergia alimentar. Uau. Isso é super Bacana importante. isso, né? Lembrando que, inclusive, as fórmulas lácteas estão dentro desse rol de alimentos, porque são todas baseadas no leite de vaca, né? São feitas a partir da proteína do leite de vaca. Então, se a gente oferece fórmula, porque é uma coisa muito comum também que a gente vê, né? As pessoas acabam oferecendo fórmula láctea na maternidade, naquela coisa de, pô, não estou conseguindo amamentar, eu não estou... E aí vai a Já fórmula. atrapalhou já desde Às o vezes as começo. pessoas deixam a fórmula prescrita Eita. antes de pensar que, por acaso, a gente pode ter uma situação que vai necessitar. E se está prescrito, está prescrito. Sabe Ferrou. o que eu acho Ai, mais que engraçado? É que a pessoa fala assim pra mim. Às vezes as mães falam assim, não, Rosa, mas eu não dou leite de vaca pro meu filho, não. Eu dou leite em pó. Aí eu pergunto, desculpa, mas o leite em pó... vem da onde? Eu sempre pergunto assim, você já viu alguma vaca dando leite de mulher para o bezerro? Por que a gente dá leite de vaca para os nossos pequenos? Ai. Né? Assim, é claro que existem indicações, né? E assim, eu sempre digo assim, a amamentação mista ainda é amamentação, porque também fica um peso nas mulheres que não conseguem. Ou criança, a gente tem vários motivos, né? Criança gigue, enfim, fez hipoglicemia, a mulher fica estressada, diminui a ocitocina, o leite, e aí precisa às vezes complementar, e aí fica com uma culpa. Eu falei assim, calma, é só não jogar toalha. Tem jogo ainda. A gente está no primeiro tempo, ainda tem o segundo, mais a prorrogação, calma. E isso é importante, porque às vezes as mães ficam num afã de, poxa, mas agora eu já dei leite de vaca, agora já... Não pode voltar atrás. Não, a gente só está no primeiro tempo do jogo, a gente ainda tem jogo pela frente, não é para jogar toalha, né? E eu acho interessante, o primeiro leite, né, que tem um nome específico, vocês vão me Colostro. lembrar, o colostro, que desce ali na mãe, ele realmente parece um leite fraquinho, né? Então, às vezes, eu acho que as mães, a gente não tem muita informação. A pessoa falou, você acredita. Se alguém chega pra você e fala, seu leite tá fraco, e aí você vê aquele criança sugando realmente pouquinho, porque tá nos primeiros dias. Como é que é essa situação do colostro até a apojadura de fato sair o leite mesmo, de verdade? Como é que funciona? Gente, o colostro é tão maravilhoso. Primeiro que assim, eu acho que é tudo muito... Quando a gente não atrapalha a natureza, dá tudo certo, né? Capacidade gástrica de um bebê, no primeiro dia, é de 5 ml. Então, para que eu quero muito leite? A natureza não é boba. Tanto é que a mãe não tem no primeiro dia uma mama cheia. Porque senão ela vai fazer êxtase láctea, vai fazer engurgitamento, vai fazer o tal do empedramento. Então, a natureza é tão sábia que o leite vai descer lá pelo 3º, 5º dia de vida, que é quando o bebê já cabe 22 ml no estômago, não é bobo nem nada. Existe uma sintonia entre mãe e bebê, né? Então, isso é uma coisa. E esse leite que a pessoa pode dizer que mas parece ralinho, esse leite está cheio de imunoglobulinas, ou seja, eu estou imunizando o nosso bebê, sabe? Então, eu acho que é importante dizer que esse ralinho, ali não é importante, não é a quantidade, é a qualidade desse leite, que é espetacular. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, que os pediatras falam, mas às vezes as mães não escutam, os bebês podem perder peso na primeira semana de vida. Então, eles podem perder até 10% do peso do nascimento, que as mães ficam muito aflitas dizendo, meu leite é fraco. Então, os bebês nascem infiltrados e eles perdem peso, eles perdem líquido. Não é porque o leite dela é fraco. E aí as mães já fizeram complemento na maternidade. Aí vai pesar o bebê, ele perdeu o peso. Não, esse leite aqui... Se a vovó Socorro ainda lança uma de que teu leite é fraco... Aí já foi. Aí já tu foi. acredita? A criança chora e eu falo assim, por favor, vamos entender que o chorês
É um idioma. É um idioma. O bebê não chora só porque está com fome. E aí sempre vem a história que esse bebê está com sede, esse bebê está com Ele fome. tá com fome, Ele não né? para de chorar, mas às vezes ele quer que você coce o pé dele. Ai, que gostoso. Tem meme assim, né? Tipo, eu tava com uma coceira nas costas, me deram um peito. E tem alimentos que a mãe come que aumenta a cólica do bebê? Essa é a pergunta de milhões. Adoro essa pergunta também, né? Assim mesmo. Essa é a pergunta de milhões. Porque eu sou dessa. Se tiver alguma coisa fazer mal, eu paro de comer. Me avisa. O que a gente tem... Há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, as mulheres entraram numa onda coletiva de começar a restringir um monte de alimento da dieta. Eu não comia glúten, não comia... Não tinha lactose, não tinha não sei o quê. E aí elas começaram a ver que elas começaram a desnutrir. Quando a mulher está produzindo leite, a prioridade do corpo dessa mulher é produzir leite. Você pegar o leite de uma pessoa lá na África subsaariana, desnutrida, colher o leite dela, comparar por espectrofotômetro, né? Você bota lá no aparelhinho com o leite de uma mulher aqui do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, nutrição maravilhosa, o leite delas é extremamente parecido. Que coisa, Caraca. É gente. mágico. Extremamente parecido. E aí, mas ela não come. De onde ela tira a proteína do leite? Do músculo dela. Aham. Glória a Deus. A prioridade do corpo é produzir leite. Então, você vai tirar do seu... Se você não tem, você tira do seu corpo. Não tem na minha dieta, vai do seu. Não tem gordura na sua dieta adequadamente, tira do seu corpo. O que você acha do consumo? A gente estava conversando com uma pediatra um dia desse, que uma amiga nossa, assim, ela falou que aumentou muito a quantidade de estudos mostrando a ingesta da mãe em whey protein, como esse crescimento fetal ajuda, e no pós também. Você já viu sobre isso? Eu já vi uma nutricionista... Porque era meio tabu falando sobre isso. É, já vi uma nutricionista falando sobre isso, né, que em alguns casos você pode até recomendar o aumento de ingestão de proteína, né, até para prevenção de algumas doenças ali da maternidade, mas não tem tantos estudos ainda assim. Ainda Tá é uma no coisa começo, muito era um inicial. ensaio pequeno, mas assim, lá eles tomam bastante whey também. A Michelle até disse que creatina também era excelente, porque a gente tava com um baixo percentil ali umas 2 semanas, aí fez uma outra ultra, arrumou. E aí ela tinha falado disso, da ingesta de proteína, e o whey seria uma ótima fonte disso, e junto com É creatina. importante lembrar, porque é muito complicado quando a gente fala isso aqui para público, que a galera vai sair lambendo o scoop de whey na orelha, né? E assim, isso tem que ser controlado por uma nutricionista que vai te acompanhar ao longo do pré-natal. Lembrando que o whey é proteína, então também ingesta de proteína absurda também Exatamente. não é por isso. Não é Mas é aquela forma, às vezes a mãe não consegue comer, a mãe tá com Tem enjoo, uma falta, tem enjoada, e beber Isso. às vezes é uma coisa mais fácil. Entra como ali depois do treino, de manhã como um café da Não, manhã. e nessa fase mesmo, eu sinto assim que eu tenho fome, não consigo comer porque não cabe. Parece que não tem espaço. Existe então, uma restrição mesmo, né? Porque o útero vai física. crescendo, vai tudo empurrando. Tá tudo Ele vai esquisito. Então, às vezes, se for uma coisinha assim, bebidinha, ai, tá bom. Daqui a pouco, mais um pouquinho. Eu sou o melhor fazedor de whey, né, amor? Demais. Então eu fiz um whey pra ela. Não tem nada a Chefe ver. whey. Chama o próximo que eu vou indo Deixa ao eu só- banheiro. Deixa Mentira, só- ela precisa ir no banheiro. Só responder uma coisa. espera. Só responder rapidinho. Ah, é o negócio da cólica. Da alimentação. Aí, ó. A gente não consegue comprovar que nenhum alimento especificamente vai provocar cólica no bebê. Então, o que eu digo? Eu vejo mães com dietas super controladas, super maravilhosas, e o bebê com cólica, e mães que têm uma dieta super desregrada e a criança não tem nada. O que parece ter? 2 coisas são importantes a gente lembrar. Parece ser uma coisa individual. Então, assim, às vezes a mãe vai comer alguma coisa, todo mundo gosta de falar do feijão, do brócolis, né? Comi o feijão e naquele dia meu bebê ficou mais desconfortável. Vamos prestar atenção. Será que realmente foi isso? Vamos dar um tempo no feijão, daqui uns dias eu como de novo e observo de novo. Será que a quantidade não influencia? Se eu comer um pouquinho é diferente de eu comer uma feijoada, um caminhão de feijão. Então, a gente não tem resposta disso exatamente. Então, a princípio, primeira recomendação, mantenha uma dieta saudável. Isso tanto para a sua amamentação quanto para a sua Pra vida. você mesmo. Né? E a segunda coisa, não restringe a princípio nada, a não ser que você tenha naturalmente uma restrição. Ah, mas meu filho tem alergia à proteína do leite de vaca. Sim, então vamos tirar leites derivados da sua dieta, até como uma forma de diagnosticar, né? Porque o diagnóstico da PLV é clínico. Então, aí a gente sim vai ter alguma restrição, mas
Eu posso comer chocolate? Chocolate vai dar cólica no meu bebê? Não necessariamente. Eu digo chocolate ruim, sim. Mas Não. Boa coisa, O chocolate da Office Lab é maravilhoso. É verdade. Vai lá, amor, que Fala. eu vou chamar outro aqui. Outro conselho da vovó. Tem que dar palmadinha pra arrotar, senão o Juninho fica com cólica. Esse negócio de ficar ninando e apalpando, batendo nas coxinhas. 15 minutos. Eu gosto de dizer no consultório que, por incrível que pareça, existe artigo científico que fala sobre arroto de criança. Muito doido, né? Tem. Meu Foi filho- vovó, Socorro que fez. Ela que publicou. E tem alguns. Na verdade, não existe nenhuma comprovação de que isso vai melhorar. Botar a criança para arrotar. Ah, mas engole muito ar. As crianças naturalmente engolem ar durante a mamada. Algumas mais, outras menos. As que mamam mamadeira, a gente sabe que engolem naturalmente, tendem a engolir mais, né? Então, outra coisa que o leite materno, né? Que a amamentação em si protege, né? É reduzida a ingestão de ar durante a amamentação. Mas eu sempre falo o seguinte, às vezes a criança dormiu no peito. Aí você bota ela aqui, começa a dar Vai palmada, acordar. 15 a 20 minutos. Acorda. Na madrugada, você se pergunta o que você fez com a sua vida. Quê? Porque 5 minutos da madrugada são 5 horas. Então, é verdade. eu sempre falava o seguinte, dormiu aconchegado, tá tranquilo, acabou de mamar, bota lá no bercinho ou fica um tempinho com a criança ali. Se começar a ficar desconfortável, é porque provavelmente a gente precisa arrotar. Aí a gente dá uma levantada nessa criança, no máximo 5 minutos. Em geral, na levantada, essa criança já arrota. E se não arrotar, não significa que tá errado. É E se porque ela não arrotar, engoliu ar na mamada. segue a É vida. isso, né? É exatamente Exatamente. isso. É. Isso é muito bom. Eu sempre digo, criança que chora muito antes de mamar, ela engole muito ar. Aí vai ter aquele arroto do pai. Mas se Meu? não chorou, às vezes mamou no peito, vedou bem, não entrou ar, vai ter o arroto da princesa, né? Já entendeu? Às vezes sai durante a mamada, né? Léo do Shrek. Não é do velho. Às vezes sai durante a mamada, Dá, inclusive. exatamente. É verdade. Tem próximo? Joga o próximo. Acho que é o último. Coloca ele pra ver um desenho. Ah, essa é polêmica. Ai, eu já tô Coloca nervosa. ele pra ver um desenho. Vocês todos assistiram e ficaram super inteligentes. Aí temos duas coisas, que é o botar na tela e tudo que a pessoa fez deu certo, então ela quer replicar no outro. Então aí, com 5 filhos criados, todos bem saudáveis, donos de empresa, e você não quer Aquela fazer história, isso eu com a dei e não criança. morri, né? Eu falei assim, mas era pra morrer? Não isso. entendi. Não, e já começar que a mãe de um filho de 30 anos hoje, a tela que ela tinha naquela época nem se compara com as telas de A hoje, gente. exposição era... A possibilidade de exposição era muito menor. Era verdade. A gente só tinha em casa que na televisão não liga. Eu gosto sempre de falar o seguinte. As pessoas mais antigas, né? E as experiências delas, a gente tem que sempre considerar. Falar mal hoje faz com que elas... Eu entendo isso, assim. Falar mal de uma coisa que uma avó fala, porque às vezes era recomendação, né? A gente tinha recomendação de adoçar bebida de criança no passado com leite condensado. Olha. Isso era recomendação médica, tá? Era escrito. Dá café com leite. A gente sabe que o café, né? Não é recomendado para criança. Gente, parece piada, Adoçar com leite condensado. Isso era recomendação médica. Então, assim, hoje uma avó de 70 anos ouvia que isso não tá certo, para ela... É muito desconstruir É ela uma dizer ideia, que ela né? fez É errado no cuidado É. com os filhos dela. Então, assumir isso, para elas é difícil. Então, a gente tem que entender também que, primeiro, as pessoas não fazem de maldade. Normalmente. Normalmente. Às vezes sim, mas nem sempre. Segundo, é dizer para elas mesmas que elas erraram durante toda a maternidade naquele período. Então, é difícil. É difícil. Né? É muito difícil. Tem uma culpa, fica uma culpa, né? Sim, a gente tem que entender isso. Então, assim, e os saberes que... Eu me lembro que minha mãe falava assim, sai de perto da televisão porque faz mal pro olho. Ela estava certa. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Ela não sabia por quê. Ela ouviu alguém falar para ela, mas hoje a gente vê a exposição a telas, especialmente as mais próximas, aumentam o risco de desenvolvimento de miopia. A gente já sabe disso. Especialmente em crianças, né, que tem o pai ou a mãe ou os dois míopes. Então, elas estavam certíssimas. Algumas coisas são erradas? Sim, algumas e são erradas hoje. No passado não eram recomendações. Então, as telas a gente está vendo hoje. A gente já tem associação, né, de uso de tela com atraso da fala. Não é achismo, né? É científico.
atraso da fala. Sono também. Influência no sono, né? A exposição à luz, a gente sabe disso, especialmente a luz azul, né? O comprimento de onda da luz azul é o que mais atrapalha na produção de melatonina. Então, a gente já sabe hoje que está associado na adolescência com comportamentos depressivos, né? Com menor socialização, porque a criança que fica na tela, você larga ela na frente da televisão, lá com o celular na mão, ela não quer fazer outra coisa. Parece que é sugar a criança da realidade, né? Eu sinto isso. Até com a gente mesmo, repara, ligou aqui, parece que acabou o mundo em volta, A gente sai, né? quando a gente não quer conversar. Estamos todos com o celular na mão. Todos. Você não. Mas eu tô... Rose Brandão, não. Ela é diferenciada, ela é diferenciada. Então, assim... Eu acho que isso é um exercício, né, gente? A gente se desconectar é um exercício. É um exercício. E precisa ser intencional, e assim, né? Eu sempre falo com as avós, né? Eu trabalho com curso com as avós. E eu falo assim, eu fazia isso também. Assim, eu já fiz isso dentro do hospital. Então, a gente já enrolou coto umbilical, a gente já botou cinteiro. Né? Então, assim, a época era o que se tinha. Né? Hoje a gente sabe, a gente vai... E eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou assim, isso aqui não era para fazer também, não. E a gente vai estudando e a gente vai vendo. E não tem que ter culpa, né? Porque elas acertaram muito. Estamos aqui vivos até hoje. Minha mãe fala isso. Super inteligente. Eu digo para elas assim, eu lembro da minha avó, que quando a gente caía, ela vinha com uma faca, né? E botava, batia até... Tinha que ser em cruz. Em cruz. Né? Aquilo pra mim parecia Gente, cena de Hitchcock, ela chegando com aquela faca. Pega a faca! Gente, ela tava super certa, porque o aço frio faz vasoconstricção. E aí o hematoma não aparecia, que era o galo. Tudo bem, se ela pegasse gelo ia ser menos traumático. Porque assim, eu já dormi embaixo da cama. Quando eu vi ela com aquela faca, eu corria bem ela. Então, assim... É verdade. Claro que o conhecimento empírico tem muita ciência também, né? A gente tem que entender isso. Menos com o picão. Menos com o picão, exatamente. Não conseguimos achar nenhuma lógica. Não dá pra colocar essa coisa. Se a senhora não sabe nada, não. Pelo amor de Deus, né? Assim, tem muita coisa que a gente não sabe o porquê. Não sabe ainda fundamentar, mas tem muita ciência no que elas faziam também. Temos a última aí, que é a mais polêmica de todas. A Neuza quer vir visitar o bebê. Quando eu falo pra ela vir... Oh, meu Deus. Manda esse corte pra alguém. Esse Não daqui fale é pra nada. ela ir. Apenas manda o corte. Esse aí é pra ela. Aniversário de 15 anos. Ih, pronto, já chipou. Já chipou você como pediatra. Então, temos um problema. Como é que a gente pode fazer... Eu sempre essa falo Porque a coisa. gente tem que ser delicado, né? A gente tem que ser educado. Não Que eu precisa vou ser falar pra grosseiro. Neuza. Mas eu acho que o pai tem uma boa função nesse momento. Em vez da mãe se estressar, que já tá cheia de problema, dicas para o pai organizar isso. O que Mas vocês assim, diriam? possível. Uma coisa que não seja restritiva Claro, totalmente, mas uma coisa dentro da possibilidade e saudável pra criança. A minha segunda formação, depois da pediatria, foi de terapia intensiva pediátrica, né? Então, eu trabalhei durante muitos anos em UTI pediátrica e eu vi muitas crianças com doença respiratória grave, por bronquiolite, vírus sincicial respiratório, por influenza, por metapneumovírus, vários outros vírus que a gente tem circulantes. É principalmente disso que a gente tem medo, especialmente nos bebês menores de 6 meses. Nessas crianças, eu sempre costumo dizer o seguinte, a nossa principal músculo da respiração é o diafragma, né? Os outros a gente chama de musculatura acessória da respiração. Quando a gente nasce, o bebê, a primeira vez que ele respira é aqui fora. Então, essa musculatura, como qualquer musculatura, né, que a gente tenha no corpo, que eu sempre digo, para correr uma maratona, você tem que trabalhar essa musculatura, você tem que condicionar essa musculatura. Para sugar, a gente tem que condicionar a musculatura perioral, a gente tem que condicionar a musculatura da língua. O bebê com 5 dias de vida demora 40 minutos no peito. Desses 40 minutos, ele não mama 40 minutos. Ele mama 10, 15. Com 3 meses, ele está voando baixo. 10 minutos, ele acaba de mamar rapidinho, porque condicionou essa musculatura. A musculatura respiratória é a mesma coisa. Quando o diafragma falha, mas quando ele não é o suficiente, a gente precisa da outra musculatura. E quanto mais novo esse bebê, maior risco de essa musculatura não conseguir ajudar adequadamente. Então, a gente tem que proteger essas crianças. E como é que essas doenças respiratórias acontecem? No contato, na maioria das vezes. A gente tem 4 doenças que são de transmissão, né, respiratória por via aérea, que só estar no ambiente, né? Chegamos aqui, vamos supor, não somos vacinados contra doença nenhuma.
Chegou uma pessoa contra o COVID, com Covid, a gente vai pegar. Não precisa ela encostar na gente. Não precisa ter secreção na gente. O vírus fica no ar e vem. Chegou uma pessoa com catapora, varicela, a gente vai pegar. Chegou uma pessoa com sarampo, a gente vai pegar. E chegou uma pessoa com tuberculose, a gente vai pegar. São as 4 doenças de precaução respiratória que a gente tem. Fora essas, a transmissão é por contato ou gotícula. Ou seja, eu tuço daqui, uma gotícula contaminada vai aí, encosta, né, na sua boca, vai para o seu nariz. Ou então eu tuço aqui, aperto sua mão, você vai coçar o seu nariz, pegou. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. E eu falo no consultório, bota a culpa em mim. A família não me conhece. Eu falo isso. Vai ter raiva de mim, mas eu Fala não tô pro nem pediatra aí. que falou. Exatamente. Bota Já a tá culpa em falado, mim. tá, gente? Aqui, fica aqui, olha, acabou de falar, Bota a culpa em temos mim. provas. Tá tudo bem. Ela vai mandar esse corte no grupo da família. Eu já vi muita criança muito doente. Eu já vi criança morrer com doença respiratória antes de 6 meses. Acontece. E como é que a gente previne isso? Prevenção de contato. Eu sempre falo, avós, tios e tias não são visitas, né? Mas também são pessoas. Então, tem um tio que está doente, está tossindo, está com febre, não vai visitar. Espera a doença melhorar, né? Hoje em dia a gente tem várias formas de mostrar a criança para todo mundo sem estar presencial. Na pandemia, todo mundo fazia videochamada. A Academia Americana de Pediatria liberou as telas para a criança Nesses conversarem casos. com seus avós. Ah, você falou isso pelo FaceTime, Olha né? só. Entendeu? E a gente nem combinou. Conversarem com seus avós. Porque a gente consegue fazer isso à distância hoje. Então, assim, tá doente? Não vai. Se eu tivesse um filho recém-nascido hoje, eu pediria para as pessoas que fossem visitar higienizarem as mãos com álcool em gel ou lavarem as mãos e usarem máscara. E nada de beijinho no rostinho, beijinho na mãozinha, Ó, pra não morder dizer- a perninha. Eu vi que você tem uma máscara Pra aí. não dizer que eu tô é- mentindo, eu vim é, no consultório ele veio agora. armado e poderoso. Foi mesmo? Tô Com com a minha quê? máscara aqui. Eu vim no consultório, eu ainda uso máscara. Olha. Várias pessoas me falam, mas por que você usa ainda? Eu acho que a gente sempre deveria ter usado, mas nunca usou como deveria fazê-lo. A gente vê isso nos dentistas, né? O dentista vai lá Dentista usa mexer, na hora do procedimento, eles põem a máscara. Por quê? Eu lido com um recém-nascido. É. O recém-nascido, né? Eu lido com uma criança de 3 anos que chega melecuda, tossindo, escorrendo o nariz, o olho com conjuntivite viral. E entra depois Uma que um tá de recém-nascido boa. de 10 dias. Eu posso ser o transmissor de uma doença para essa criança. E aí a minha consciência depois da pandemia falou, cara, eu não vou largar a máscara nunca mais. Eu hoje não tenho coragem de entrar no consultório sem usar máscara. Eu tô nos partos de máscara. Às vezes eu tiro rapidinho pra gente tirar foto lá no final e ponho a máscara de novo. É uma questão de consciência minha, porque eu sei o que isso pode trazer na vida de um recém-nascido. Quem tem irmão mais velho, irmã mais velha, especialmente se for idade escolar, ele pré-escolar, vai ficar doente. Não tem jeito. Aí é difícil da gente isolar, né? Mas a gente tem que lembrar disso, assim. Mesmo os irmãos pequenos, né? Tipo, pega na mãozinha, né? Dá um beijinho na cabeça. Tenta não beijar no rosto. É mais difícil da gente controlar dependendo da idade da criança, mas dá pra gente orientar. Então, eu sempre digo assim, vão dizer que você é chato, vão dizer que você é chata, mas é a chatice que vale a pena. É para evitar algo que pode ser catastrófico na vida da criança. E uma coisa que eu acho que fica muito na cabeça das mães é o seguinte: eu vou. Rose, quando que eu posso sair de casa? Eu sempre digo assim: olha, quando você sai da maternidade, você já saiu com a criança. Já saiu, ponto. E aí ela falou assim: não, porque assim, eu quero sair com meu filho, mas só depois que fizer a primeira vacina. Tem que entender que a primeira vacina é para proteger contra a hepatite e a BCG. Então, assim, influenza, que é o que a gente se preocupa, só vai fazer essa vacina no 6º mês de vida. Vai fazer um pouquinho antes? Não pode. Um pouquinho antes, não dá, Não né? pode. Tá, Ainda No Então tá. 6º mês de vida. Então, assim, e a gente vem se preocupando, a gente tem as doenças sazonais, então vai sair só depois do 6º mês? Então, tem que ter esse cuidado, assim. Chegou alguém com... E, assim, é engraçado, né? Depois da Covid, se me permite uma fala, né? Soltar um pum no elevador é mais confortável que você dar um espirro. Espirrar, é verdade. Né?
É verdade. Então, assim, a pessoa espirra já fala, não, mas é alergia, tá? Pelo Como sim, ela pelo, sabe? pelo sim, pelo Como ela sabe não, que é alergia? coloca máscara. Não Pelo sabe. sim, pelo não, coloca não máscara. sabe. Não sabe. Entendeu? Então, assim, eu sou enjoada também e eu também peço pra botar na conta do pediatra. Diz que o pediatra... Bota na minha. Eu fico sempre. Falo, sempre bota falo na conta isso. do Vou mandar pediatra. te ligar. E eu vou te falar uma coisa que a gente... gente pensa assim, poxa, as visitas são as pessoas que amam muito esse bebezinho. Então, né, partir delas essa atitude de querer também proteger junto com a mãe. Não é pensar que é uma luta, uma queda de braço. A mãe quer proteger e a visita quer oba-oba. As visitas também podem fazer a proteção também. Vamos, segura um pouquinho, você vai ver essa criança, ela vai viver com você para a vida toda. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que criança não é objeto. Sim. Porque as pessoas querem pegar para tirar foto. Para quê? Eu posso pegar para tirar foto? Tem gente que na rua já me fez isso. Posso pegar ele um pouquinho? Não. Vem cá, te conheço. Por que você vai pegar? Não é um objeto, não é um troféu. Você não tem que exibir como Eu algo. adoro segurar na mãozinha do bebê. E aí tem o reflexo da pressão palmar, ele fecha o dedinho. Tá vendo? Ele gostou de mim. Aí você já fica assim... Você não é nada. Ô Rose, a gente tá quase caminhando pro final. Eu queria falar com você sobre as células-tronco. Qual a importância dessa... A gente vai ter esse bebê agora, assim, dessa coleta ali no momento do parto. E o que ele pode prevenir futuras doenças e tudo mais. Então, Tem, eu acho que a gente pode dividir isso aqui, né? Rolou, A gente já teve uma prévia, conversa sobre uma isso prévia, antes. né? Então, na verdade, assim, existe indicação para mais de 80 doenças. Existem vários protocolos de estudo. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para saber das células-tronco. O que eu posso te dizer, o que a gente está com pouco tempo, é que, assim, se existe uma fonte de células-tronco, uma das fontes, né, que a gente tem outra forma de a gente ter essas células-tronco, é o sangue de cordão umbilical. E que a gente só tem como coletar isso no momento do parto. Uma vez que acabou, acabou. Então, eu acho que a gente já tem muita coisa para a gente ver isso, mas a gente já tem isso, que a gente tem aplicações para 80 doenças graves. Talassemia, leucemia, né? Então a gente já tem algumas indicações. E aí a gente ainda tem alguns nós também. Não é nenhuma... eu costumo dizer que, apesar de as células-tronco ser uma célula coringa, não é uma celeuma que a gente pode usar em tudo. Em qualquer tudo. Não é. É que ela é uma não célula assim. que ainda não se diferenciou em outras. É uma célula assim, que está existe uma imatura. aplicação para isso, para ela se diferenciar em outra que esteja doente. Mas a gente ainda tem alguns nós, sim. Mas a gente também já tem aplicações. A gente já teve, desde 1988, que a gente já teve o primeiro transplante de célula de cordão umbilical, né? E daí, agora, em 2004, são mais de 200 unidades de bancos espalhados no mundo para coletar. E você indicaria, então? Você acha que vale a pena? Olha, eu acho que é um patrimônio que a gente não quer usar. Exato. É igual o Como eu seguro de penso vida, né? que a gente pode, assim, quando eu vejo assim, né? Pode recuperar o menisco. Vai que o menino vai ser jogador de futebol? Sei. Quem sabe no futuro? Né? Mas é como eu te disse, assim, a gente ainda tem... mas tem células-tronco na polpa do dente. Ok, tem. Mas a gente consegue... Essa quantidade é o suficiente para tratar o que eu quero? A gente ainda não tem isso. Mas nos Estados Unidos o CDC já liberou a expansão. Aqui ainda não. Então, a gente tem alguns nós ainda... Mas, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu dei de presente para meus sobrinhos. Eu congelei dos meus sobrinhos, entende? Porque, assim, espero não precisar usar. Mas como eu acho que a gente ainda tem muita coisa pela frente, a gente não Congela pode... por 18 anos, né? Praticamente. Então, a gente não tem história de bancos de muitos anos. Então, a gente só tem a história... Até 30, não é isso? A gente tem uma história de descongelamento de células e as células viáveis de 25 anos. 25. Salvo engano. 25 anos. A gente não pode dizer assim, vai durar 100 anos, porque a gente não tem essa história de congelamento. Então, a gente não pode ser mais real do que o rei, né? Então, é isso. E, assim, vem se aprimorando as técnicas para congelamento, que também não é uma coisa simples você congelar a célula, né? Porque você pode romper essas células. Sim, tem que ser no bem congelamento, feita, né? tem que ser Então, bem não coletada assim. e bem congelada. Mas, enfim, eu acho que a gente tem mais coisas na frente e... Quando eu optei por congelar dos meus sobrinhos, eu falei assim, eu não quero lá na frente. Eu falei assim, poxa, podia ter feito. Podia ter feito, entendi. É isso, entendeu? O que tu acha? Joguei a bola pra você. Não, eu tenho um filho, né, de 8 anos e meio, Eduardo. E na verdade, eu tenho 3, né? Que um eu fiz e 2 eu ganhei prontos já. Um eu fiz com o Eduardo e a Alice ensinou, eu ganhei prontos. E, na verdade, quando ele nasceu, né, pouco antes dele nascer, eu fiquei lendo bastante sobre isso. E eu vi que não tinha uma grande aplicabilidade ainda, mas é o que ela falou, né? A gente não está
prevendo o futuro. Daqui a 20 anos, será que teremos? Não sei, pode ser que sim. Né? Daqui a 50 anos, será que teremos? Provavelmente mais ainda, sim. Mas eu sempre brinco dizendo, né? Que a segurança maior para isso é ter um irmão, para compatibilidade, né? Então, se você quer... Você fala, a maior herança é o irmão. É dar um irmão ou uma irmã. Então, quando meu filho nasceu, eu não optei por não congelar, por não ver naquele momento uma grande aplicabilidade para isso. Né? Entendi. Só falando em herança, né? Aí eu vou viajando, eu vou colocando aqui todas as coisas no meu coração. É engraçado que hoje a gente vê, vai ter um filho, vai ter mais um, ai, que gasto. Mas se a gente pegar ali a palavra de Deus, Deus diz que os filhos são herança. Então, você ganha um filho, você ganha mais, né? Do que você perde. Gente, eu adorei. Acho que foi o maior programa que a gente já fez. E até Foi? podia ter muito mais tempo, muito assim, pra assunto. falar. Não porque é muito perguntei de assunto. sono. Não perguntou de sono. de tanta coisa. 1h30 que a gente tá falando, cara. Olha isso. Verdade. Vocês Olha são demais, assim. Muito, Muito, né? Obrigada, muito. gente. Vê uma fala mansa, uma coisa assim gostosa, um papo gostoso. E um papo desse não pode ir embora sem ganhar presente. Eu já ganhei presente quando eu cheguei aqui, o doutor. Não, tu vai ganhar de novo, ó. Porque eu a também vou Oficilab trouxe pra ganhar. você também. Gestante ganha. Gestante ganha. Não O gel brinca. pra prevenção Já de gostei. estrias, maravilhoso. Gente, é forte. Ô, Bruno, você indica Obrigada, alguma suplementação Oficilab. pro pós, pra essa mãe, assim, pra essa... Passa pra ele, por favor. Pra mãe você não Rose. vai passar muito, né? Mas eu digo pra essa criança, alguma vitamina, B, complexo vitamínico. A gente tem recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria da suplementação de vitamina D, né? E a gente, em alguns lugares do mundo a gente também tem, outros não, mas a gente usa aqui entre 400 e 600 unidades dia, porque o banho de sol hoje não é mais uma recomendação, né? O banho de sol, como a gente sempre gosta de dizer também, o problema não é passear com a criança, e eu falo a mesma coisa que ela. As pessoas me perguntam, quando é que eu posso passear com ele? Eu falo, hoje. Já deveria ter saído com ele, inclusive. Isso é estímulo para o bebê, né? O som do passarinho, o som do carro, a luz do sol, isso tudo é um estímulo para a criança ir construindo a ideia de mundo dela. Muito bom. E para a saúde mental dessa mãe e desse pai que ficam trancados ouvindo uma criança que chora na maior parte do tempo, nesses primeiros dias, também é super importante, né? Mas aquela história que a gente tinha lá de botar a criança, né, sem fralda. Quará. Exatamente. Parando no sol. É verdade. De frente, se pudesse, igual o grife mesmo, né? Virava, botava... A gente não tem essa recomendação porque a gente, né, alguns trabalhos aí já mostraram pra gente que isso aumenta a incidência de câncer de pele, né, especialmente melanoma, no futuro. Porque a nossa camada de queratina, que é um grande filtro lá contra a ultravioleta, no primeiro ano de vida, ela é muito mais fina. Então, a lesão celular parece ser mais fácil, né? Muito bom. No bebê. Então, a gente tem a suplementação de vitamina D, que é recomendada, e dependendo de algumas coisas, a gente pode ter uma suplementação de ferro também, que pode começar com ou 30 dias de vida, ou 3 meses de vida, ou com 6 meses de vida. Vai depender de idade gestacional ao nascimento, vai depender de fatores de risco, né, de mãe e de bebê aí nesse nascimento também. Então, a gente pode ter, e aí vai variar de situação de bebê, de criança para criança, essa suplementação que vai ser feita ao longo. Mas são as únicas suplementações Que faz. recomendadas. Muito bom, muito bom. Falando em suplementação, eu só queria aproveitar aqui os meus brindes da Oficilab, porque... Eu amo que eu trago uma garota propaganda. Não, ela faz é tudo que eu porque- queria fazer, não, e ela porque faz. assim- Eu adorei esse conceito. Ai, obrigada, amor. Mas é porque a Oficilab, ela tá assim, desde o começo da gestação, ela tá lá em casa com a Verdade. gente, né? É uma farmácia de manipulação, então assim, você consegue manipular as vitaminas pré-natais que a mãe precisa. Tem tudo que a médica O whey passou também que pra a gente mim. falou. A gente manipulou na Oficilab e juro pra vocês, acabou meu Maxolve, eu tava, meu Deus, preciso de um Maxolve. Tava acabando o meu óleo de passar na barriga, eu falei, gente, E o Paulo nem sabia. Aí, e eu ó. falei assim, tô ouvindo um monte de mãe falando, comecei a dar estria com 34 semanas. Eu falei, meu Deus, e agora que meu óleo tá acabando? Então, agora até aqui o meu creminho anti-estria. Espetáculo. Não vai ter estria aqui, não. Não vai ter. Obrigada, Gente, Oficilab. obrigado, Rose, obrigado. Gente, diga seu curso, em nome de Jesus. Olha pra essa câmera aqui, ó. Faz um corte bonitão pro teu curso, que é maravilhoso. É maravilhoso, gente. Eu trabalho com a Oficina de Cuidados com Bebê. É um curso para famílias grávidas, é um curso exclusivo para o casal grávido e mais 3 convidados, que eu sempre recomendo levar as avós. Eu montei um laboratório realístico, então eu tenho um quarto
porque a gente... De O canto verdade. de amamentação é de verdade, não é improvisado, É um não. berço, uma banheira. Um berço, uma banheira, tudo pra gente. Tem uma parte teórica, que a gente conversa um pouco sobre isso aqui que a gente falou, né? O que encontrar na sala de parto, o que depois... Característica do recém-nascido. E depois... A gente vai pra prática, que é a parte mais bacana, que os Você pais dá adoram. banho no bebê, você Muito troca a legal. fralda. Não, tem um Amamenta. peito falso. Achei até Amamenta. que tu ia trazer o peito. Ela ensina aqui, ó. Abriu, apertou, bota no queixinho, a criança sente o cheirinho e coloca o narizinho com Pra o bico si- do isso peito. aí. Porque Ai. muitas mães colocam a boca com o bico. Aí pega errada. É isso. Rose Brandão nos ensina que é nariz com bico e aqui, ó, a criança abocanha mais a parte de baixo e depois a parte de cima. Eu aprendi tudo. Dica da Rose Brandão, muito bom. Você pode pegar também trechos dessa aula que a gente fez com a Rose aqui no meu canal no YouTube. Já se inscreve no canal e já Quem ativa então a tá seguindo o Doc Show, notificação. segue dela também. Vou botar link de cupom, doido. Isso. Botar um cupom também, vocês querem cupom? Isso, Bota vou botar E um a cupom, gente meu que também. quer cupom pra cupom Rose, todo botar mundo. cupom pro instrutor também, né? Não, comigo não. Agora me conta, se a gente, todo mundo aqui que vai querer levar nossos filhos lá no seu Ela aí já consultório, quer o que marcar a gente consulta, faz? tá? Ela já quer marcar pra janeiro. Não tem lá no Instagram, acho que é legal visitar. Você atende aonde? Aqui na Barra? Eu atendo na Barra e Ipanema também. Eu observei uma coisa muito legal aqui. Eu não conhecia a Rose, conheci aqui. A gente se falou há 5 minutos, 10 minutos antes de começar, né, a nossa conversa aqui. E é legal a gente ver como os nossos discursos são complementares e coerentes, né? E não se conheciam, A nem gente estudar na não se mesma escola. conhecia. Ela se formou há 34 anos, eu me formei há quase 20 anos. Uau. E é legal a gente ver como a atualização uniformiza. Muito bom. Muito né? bacana isso. Porque a gente está falando a mesma coisa. A gente tem... se vocês forem perceber, toda hora que ela estava falando, eu estava assim. Toda hora que ela estava falando, ela estava assim. Então, a gente concorda com a enorme maioria das coisas porque a gente está atualizado. Porque a gente está lendo o que a gente... Né, o que está sendo produzido atualmente. Não que a gente não saiba o que foi passado antes, né? A gente foi crescendo e mudando o conhecimento, porque o conhecimento está em mudança constante, né? E não é esquecer, né? O que passou. Não, a gente falou. é dinâmico, né? O conhecimento é dinâmico. Então, assim, o que é verdade hoje, amanhã pode não ser mais. Provavelmente não vai ser, né? E eu fiquei muito impressionado como a gente fala mais ou menos a mesma língua, né? O mesmo Verdade. discurso. A língua. E isso é a base da atualização. E isso é muito legal. Vai né? lançar o curso de vocês daqui a pouco. Vai lançar o curso das duas adultas. Mas então, pra te encontrar, vai lá no Instagram, pode mandar um direct. Instagram, pode mandar um direct. Assistam também o nosso podcast lá. Não é a Não mamãe. é a mamãe. Mãe, incrível. gente falando sobre paternidade. A gente vai liberar em breve aí mais alguns episódios. Muito que a gente legal. tem. E uma tentativa de falar, né, como além de profissional, como Sim, pai. como pai. Isso é muito importante. Muito importante ter esse lugar, porque o pai não tem muito. Tem muito podcast de mãe, tem lá e já foi em vários. Porque a gente não busca o nosso lugar. É, Se a gente buscar, a gente encontra. eu acho que isso é importante. Obrigado, galera. Adorei. Foi Obrigada. Obrigado. Depois todo mundo passando álcool em gel. Sim, da noite inteira. Obrigado, amor, por você veio no meu programa. Conte sempre comigo. Tá bom. E esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.